Vamos para a organização gráfica, é você, Coutinho. Bom dia, lindão, bom dia a todos, bom dia, pessoal. O índice volta para dentro do nosso canal, então a priori a gente vai falar de 1,35 160 a 1,37 117. Formação gráfica, discutível. Sobe, lateraliza, sobe, pouco provável. Por quê? Porque se você olhar para trás, eu estou em distribuição, região de venda deveria ser para baixo. Podemos inaugurar um envelope? Podemos, sem problema nenhum. Só vou pedir cautela dentro desse intervalo, que, lamentavelmente, no diário é um intervalo largo, 1,35, 1,37, conta rápida, 2.000 pontos. Você tem aí muita coisa para acontecer. No caso do dólar, região inferior do gráfico, R$ 5,731. O dólar sai a priori do nosso canal, posso pegar de forma didática se quiser, coloco aqui, transbordo o canal para a parte superior e aí fica eventualmente mais fácil. Mesmo raciocínio, R$ 5,731. Restrito 661 com 772, o dólar também dentro do mesmo canal. O que é mais fácil? Cair, ou seja, perder o 661 ou subir 772? Vamos ter que aguardar para ver. A mesma cautela do índice se aplica ao dólar. Obrigado, Coutinho. Guilherme Cunha, meu amigo. Veja aí, nós começamos a ter uma fotografia da curva que é mais coerente com uma das camadas para a gente apreciar a produção industrial, que é uma camada de atividade mais aquecida, logo com potencial inflacionário maior. A outra camada é aumento na expansão da oferta, no relativo mantendo a demanda, é preço para baixo, é menos inflação. Mas é a primeira camada que vai fazendo mais preço pela porrada da produção industrial, diferente daquela que o mercado projetava. A curva de juros vira, sobretudo nos vértices curtos. Nós temos agora 2 ou 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio e não a menos, como tínhamos num primeiro momento. Mesmo na cauda longa, nós estamos vendo um 0 a 0 se aproximando. O dólar mantém direção clara de baixa com 0,30, 0,31 e o Indifut mantém direção clara de alta com 0,52% de avanço. Você traz o seu destaque inicial. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Léo Levati, e a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, Léo, a curva de juros bagunçada, a tendência do mercado de futuro já não tanto, porém numa volatilidade altíssima para quem gosta de olhar o superdom ou o volume aí propriamente dito de negociação, está se deparando com bastante indefinição e já numa volatilidade alta, principalmente quando a gente fala do índice futuro. Tô Coutinho, apesar das figuras técnicas serem totalmente mais favoráveis para uma alta e também numa indecisão, nós precisamos acompanhar principalmente a abertura do à vista e, óbvio, as falas que nós teremos durante essa super ultra mega quarta. Acho que a única coisa que eu consigo agregar a mais no que diz respeito a essa decisão de política monetária frente ao dólar é que, apesar de os próximos passos serem de queda e a gente trazer um menor custo de carrego que pode atrelar um dólar mais forte, o momento é de alta de juros aqui no nosso país e durante um período, durante pelo menos 2 contratos, esse movimento força a perspectiva de um dólar mais baixista. Por isso que a dificuldade de leitura do índice ainda hoje é elevada devido às expectativas das falas, porém quando a gente olha para a numerologia, o quantitativo dos dados do dia de hoje é dólar para baixo. Dólar leitura simples, subiu, bateu. Rapidinhas do mercado para a galera que está nos acompanhando, não perder rigorosamente nada, compromisso renovado diariamente e fielmente por nós aqui na TC News. Uma bateria de manchetes, eu prometo ser o mais breve possível, até para a gente aprofundar ainda a produção industrial em cima do release do IBGE que o Lucas Wood explorou. Nós tivemos resultados de Disney e de Uber. A despeito da expectativa de números no pós-mercado, as empresas divulgaram números no pré-market. E aqui estão alguns highlights com base na apuração do Investing.com. Lucro da Walt Disney superou projeções por 24 centavos de dólar. Receita supera estimativas. Portanto, um headline mais positivo a respeito de Walt Disney. O que está amarrando a gestão mais plena da temporada de balanços nos Estados Unidos é o fato de as empresas estarem com dificuldades de colocarem guidance sobre a mesa, ou seja, projeções de futuro, organizações do amanhã, porque a gente ainda está num cenário nebuloso em função da guerra tarifária, Estados Unidos contra o mundo em geral, mas China em particular. Aqui, ó, a orientação, que é o guidance. A Walt Disney, ainda que com um cenário difícil, projeta o LPA do ano fiscal 25 em 5 dólares com 75 centavos, consenso era de 5,44. Portanto, também um headline positivo em relação às projeções. Outro highlight que agora diz respeito a Uber. Olha só, pessoal, o lucro da Uber também tem projeção das expectativas.
A superação da projeção ficou em 32 centavos de dólar. No entanto, a receita ficou menor do que as estimativas. Aqui a gente vê um headline misto, não é um headline totalmente positivo. Então, basicamente, essa maneira como a gente envelopa o resultado de Uber. No entanto, quando a gente vai para frente, a companhia recebeu 3 revisões de LPA positivas e 2 negativas nos últimos 90 dias. Lembrando que nos últimos 3 meses, os papéis avançaram 15% e quase 30% nos últimos 12 meses. Seguindo aqui com agilidade, para a gente passear por outro highlight que saiu aqui dizendo respeito ao Brasil, vamos falar de Klabin. Klabin divulgou o resultado. Nós tínhamos a expectativa de que todas as empresas que organizamos mais cedo na agenda divulgariam resultados no pós-mercado. Isso está mantido, com exceção de Klabin, que já antecipou seus números. O lucro caiu 3% no primeiro trimestre deste ano, indo a 446 milhões de reais. A empresa anunciou o pagamento de 279 milhões de reais em dividendos. A receita líquida somou 4,86 bilhões de reais, crescendo 10% na mesma comparação. Então o Gui vai ficar à vontade para aprofundar o que ele se sentia à vontade para aprofundar em relação a esses 3 destaques corporativos. E, no entanto, para honrar nossa cobertura especial, eu preciso dar mais visibilidade, por critério editorial, para este release do IBGE com a porrada que a produção industrial apresentou no Brasil durante o mês de março. Então, tá aqui a tabela para vocês também digerirem junto com a gente. E em relação aos highlights, eu vou me ater a um trecho que o Lucas Wood separou, segundo o qual 3 das grandes categorias, e são 4 as grandes categorias econômicas, e 16 dos 25 ramos industriais pesquisados, mostraram expansão na produção de fevereiro para março. Quer dizer, praticamente generalizada essa alta. Entre as atividades, as influências mais positivas foram assinaladas por produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, esses avançaram 3,4%, indústrias extrativas, que avançaram 2,8%, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que avançaram 13,7%. Eles pesam menos na composição teórica da produção industrial, mas no número absoluto de avanço foram os segmentos que mais sobraram, produtos farmoquímicos ou farmacêuticos. Veículos automotores, reboques e carrocerias, 4% de avanço. E dá para dizer que a faixa dos veículos automotores interrompeu 2 meses seguidos de queda na produção. A perda havia sido acumulada em 2%, agora uma interrupção. Que mais que dá para a gente colocar, amigos? Vale destacar também as contribuições positivas registradas por confecção de artigos de vestuário e acessórios, 4% de ganho, móveis, 5,6%, máquinas e equipamentos, 1,7%, produtos diversos, 5% de aceleração, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, 3%. Léo, qual é o outro lado dessa história? Toda história tem no mínimo 2 lados. Pois é, o outro lado passa por 9 atividades que apontaram queda na produção. São elas: produtos químicos, recuo de 2%, produtos alimentícios, recuo leve de 0,7%. Foram os principais impactos na média da indústria, com a primeira, portanto, produto químico, eliminando o avanço de 2% registrado no mês anterior, e a segunda, alimentos, voltando a recuar após acúmulo de expansão de 3,7% no período dezembro de 24, fevereiro de 25. Outras influências negativas, e com isso a gente fecha, vieram de impressão e reprodução de gravações, quase 10% de queda, e metalurgia, recuo de 1%. 9 horas com 11 minutos. Bom, Gui, agora o show é seu. Eu te passo a palavra, eu te devolvo, no momento em que o dólar continua recuando 0,24%, próximo ao 0,30 de outrora. O Indifut continua subindo 0,50%, não tem Coutinho nessa faixa, ou nessa hora, porque não tem novidade em relação ao índice e ao Ibovespa. Curva de juros mantém aquele quadro misto, ponta curta pedindo prêmio, ponta média e ponta longa, ou na verdade só ponta longa, enxugando um pouquinho de prêmio. Vai lá, Gui. Léo, não tem novidade e também não tem novidade nessas expectativas reduzidas nos Estados Unidos da América, principalmente com as empresas que são naturalmente mais afetadas no movimento do tarifaço. Então, o retrovisor tem uma precificação baixa, o futuro, a depender de como é que for a condução nessas próximas 2 semanas, até mesmo porque se nós tivermos uma reviravolta, o fim dessa guerra comercial, a próxima temporada
temporada de balanço tende a equilibrar. Então, os Estados Unidos, quando a gente olha principalmente para as empresas de tecnologia, é um mix de o que passou, o projetado e o que realmente vai acontecer. E a gente comentou ontem, na parte do período da tarde, sobre Klabin, por exemplo, onde existia uma expectativa muito positiva com a alta do câmbio, que foi muito rápida, e agora, com essa queda do câmbio, o projetado. Então, Klabin é uma também das empresas mais difíceis hoje da leitura da temporada de balanço, visto que ela pode reagir bem no cenário que foi produtivo, sim, é um balanço positivo, mas a queda do câmbio pode vir a afetar fortemente a movimentação do projetado. Interessante, teleconferência de Klabin, por exemplo, para o investidor fazer a sua tomada de decisão de aumento ou não de exposição. Temporada de balanço aqui no Brasil pegando fogo e as expectativas futuras das empresas aqui são interessantes, Léo, porque o momento é bem diferente, que é a queda de juros protagonizando uma expectativa mais positiva. Falamos poucos ainda da temporada de balanço brasileira, que está essa semana bastante forte e ela é, Léo, positiva, tá? Vem surpreendendo não só os números, mas também as expectativas. Temos 9 horas com 14 minutos, daqui a pouco, Gui, hoje a nossa primeira tabela é um pouquinho mais curta, a gente vai até a faixa das 9h20, eu quero fechar contigo essa primeira conversa, você volta na faixa das 11, calibrando as expectativas para as linhas mais importantes no seu entendimento dessa super quarta. É uma pergunta padrão que eu tenho endereçado aos nossos contribuidores. Alex respondeu, Beida respondeu, você também responderá. A gente tem 9h14, amigos, da porta para dentro, a gente continua vendo o dólar avançar no viés de baixa, mas esse avanço, ele está mais comedido nos últimos minutos, com 0,20% de marcha ré. O índice futuro é que vai mantendo mais consistência. Coutinho, à vontade. Graficamente não me parece haver novidade, mas de repente você enxerga algo. O fato é que o dólar renova a máxima agora, R$ 5,740. Bora, Leozinho. Pessoal, olha só, gráfico de 60 enxergando um pouquinho mais granularizado, índice baixista, índice GEPA, abre em alta. Alta projetada, primeiro ponto. 1,36, 640, cota 325, conta rápida, mais 320 pontos de upside para a posterior queda. É o que a gente tem se subir. Dólar, gráfico de 60, altista. Dólar faz uma figura de divergência. O dólar sobe, perde topo. Então começa a fazer aquele afunilamento. Envelope de alta, envelope de baixa, não sei. Enquanto não sai dessa região R$ 5,730, R$ 5,752, pode acontecer qualquer coisa. Então ambos os gráficos, pelo menos por enquanto, eu iria com cautela nos dois. Nenhum dos dois me dá ponto. Klabin foi uma empresa cujo resultado a gente antecipou na medida em que ele foi divulgado agora há pouco. O que é que o gráfico de KLBN11 está dizendo para você, Coutinho? O gráfico tá ruim, Leozinho, olha só, baixista, tá? Então cai, longa lateralização, cai, longa lateralização, cai, longa lateralização, aguarda cair. Klabin é baixista, seu objetivo R$ 16,35. O ativo a priori dentro de um canal 1,816, 1,928, de qualquer forma baixista, apesar dessa resistência, dessa lateralização, o impedimento de queda ainda é vulnerável. Se rasgar o 1,816, objetivo de Klabin, o 1,635, quem está comprado está mal comprado. 9 horas 16 minutos, obrigado ao Coutinho. Gui, agora o show é seu nesse primeiro encerramento da nossa tabela. A Super Quarta, ela vai promover dois grandes momentos, como ocorrem em qualquer Super Quarta, com a decisão americana e depois a brasileira. Em nenhuma delas, a atração, a curiosidade, o maior ponto está no número absoluto do custo de capital. Já se sabe que os Estados Unidos, absolutamente de maneira provável, devem manter o intervalo entre 4,25 e 4,5. E aqui no Brasil você tem um pouquinho mais de espaço para eventual zebra, mas o cenário base é que a Selic vá a 14,75. Para muita gente, o ponto passa pelo comunicado e pela maneira como vai se embalar o conjunto das decisões. Você embarca e está mais atento a quê na dinâmica de hoje? Para mim, o pregão de hoje começa perto das 3 horas da tarde. O mercado tende a antecipar pouco as movimentações exatamente por esse contexto. O número por si só, ele já é um dado. Agora, o discurso, todo mundo pode vir a surpreender, né? Então, a gente tem que colocar na mesa todas as reais possibilidades que possa vir desse discurso. Não podemos esquecer que nos Estados Unidos da América, a pressão pela queda de juros é até mais intensa do que aqui no nosso país. Então, muita atenção para
para essa perspectiva, é o que eu tenho, não quero estar posicionado em nada para tal cenário, por isso que a gente vai muito mais tranquilo e leve até as 3 horas da tarde, e aí nas falas eu espero uma turbulência adicional, aí, uma turbulência até um pouco mais elevada do que o pessoal como um todo. Então, o payroll a gente já vem alertando e vem tendo uma volatilidade menor, né? Bastante situações que vem precificando menos. Hoje, o discurso do Powell, desde o boa tarde até o realmente o que ele trouxe de insights para a próxima decisão, vai gerar uma bastante volatilidade balançada na roseira. Então, 3 horas da tarde para mim é onde começa o pregão. Cuidado com as pegadinhas antes desse movimento e a trajetória continua, tá? Pelo menos por hora, bolsa para cima, dólar para baixo, inalterada. 9 horas 18 minutos, Gui, muito obrigado. A gente volta a conversar na faixa das 11 com mais detalhes, mais aprofundamentos e mais expectativa ainda em torno da Super Quarta. Um abraço pra você, até lá. Certamente, até daqui a pouco. Beijos do Cunha, fui! Tamo junto. 9h18. Bom, é o seguinte, a moeda americana, ela ameaçou ensaiar aqui, são dois verbos meio complementares, né? Ensaiou, ameaçou, chegou a acenar para um 0-0, quando passou a cair praticamente 0,10. Mas voltou a recuar 0,20, vai mantendo esse patamar e essa primeira bandeira de baixa. O Ibovespa Futuro está avançando 0,51%. Nós temos 136.360 pontos. Curva de juros pedindo 6 pontos base em toda a extensão. Exceção feita ao DI1F 32 e 33, portanto, contratos de juros DI com vencimento em janeiro de 2031 e 2032, e 2033, estes contratos estão no 0-0. São aqueles que ajudam a ilustrar a ponta mais longa da curva de juros. Ela, como um todo, na média, está pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios. Para você entender como vai funcionar a nossa dinâmica na faixa das 9, a gente tem agora um bate-papo com o Fábio Fares, que, obviamente, vai nos ajudar a mergulhar bastante na dinâmica da Super Quarta, com foco na decisão de juros dos Estados Unidos. Logo depois, uma participação extraordinária do Pedro Albuquerque. O Buca vai estar com a gente, das 15 para as 10 até a faixa mais ou menos das 10h15, no contexto da Super Quarta. E aí, a partir das 10h15, volta a formação clássica. Guto Cerávulo, Gabriel Junqueira, Marcelo Coutinho, emendando aqui nas movimentações do À Vista. Nós vamos até a faixa das 11 da manhã, 11h05. Tem o Alex Martins de volta aqui para o segundo tempo, assim como o Guilherme Cunha nas férias do Fernando Marques. E na sequência, a reta final com um convidado especial. Trago mais detalhes daqui a algum tempinho no Manhã TC News. Fechado? 9 horas com 20 minutos. Fábio Fares, é contigo então a partir de agora. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Muito bom dia, Léo. Muito bom dia a todos. Segue o baile daquilo que falamos há 1 ou 2 semanas. Menos Lutnick, menos Navarro e cada vez mais Scott Bessent puxando o protagonismo da equipe econômica de Donald Trump. Essa é uma camada que eu gostaria que você comentasse. A outra autoexplicativa passa pela sua expectativa em torno das falas do Jerome Powell. Menos peso sobre as taxas de juros lá, ou intervalo entre 4,25 e 4,5. Mais peso no comunicado e na ancoragem de expectativas. Por onde ele deve ir, hein? Vai lá, Fabio. Bem, Léo, você quer começar pela Estados Unidos, eu achei que a gente ia falar um pouco sobre esse grande movimento overnight que a China ela acabou fazendo, né? Logo após, coincidentemente, os ataques do Paquistão e Índia se identificarem e o anúncio da reunião, do encontro esse final de semana dos adultos, Scott Bessent indo para a Suíça se encontrar com pessoas da China, o pessoal do comércio da China, para conversarem no momento que fica claro, é ruim para todo mundo e que a China tem muito mais dificuldades de lidar com a realidade das tarifas e desse squeeze econômico que está levando, do que como todo mundo achava, os Estados Unidos ia acabar, o dólar não ia valer nada. Olha que engraçado como o tempo vai mostrando realmente quais são os verdadeiros problemas. Em relação ao Fed, eu acho que ficou claro a semana passada, a gente conversou na quarta e logo quinta e sexta, o mercado entendeu que o Fed não tem espaço para cortar juros, PIB ele veio fraco, 0,3, porém consumo e serviços muito fortes, payroll no dia seguinte, vagas criadas forte, salário subindo, povo com dinheiro no bolso, pressiona serviços, a inflação não cai tão cedo. Para mim, o Powell joga corte de juros para o segundo semestre e também não acho que 3 cortes. Por quê? Porque a coisa com a China vai começar a se resolver.
Vai acabar a tarifa? Não vai. Provavelmente volta com essa tarifa para 40%, 50%, rusgas ainda para dar tempo das pessoas, das empresas migrarem produções para um lugar. Não é à toa que Paquistão atacou a Índia logo nesse momento. É só ligar os pontos, a gente vai entender que antigamente existiam teorias das conspirações. Hoje elas acabam se realizando muito rápido. Por que Paquistão ataca a Índia, começa a provocar a Índia, logo no momento onde a Índia se prepara para receber grande parte da realocação das produções globais? São pequenas coincidências nesse mundo tão interessante. Então, Fábio, começando pela China, a camada que você nos trouxe, a gente repercutiu muito no esquenta do mercado, esse conjunto de estímulo, corte de juros e uma ideia que o Estado chinês tenta passar de que o consumo interno está aumentando cada vez mais, como quem diz, nosso reequilíbrio do modelo econômico aqui, de desenvolvimento econômico, está em curso. Como várias vezes a gente vê o mercado fazer, há aquela desconfiança, aquele pé atrás com as informações que o Estado chinês divulga, até porque o desafio é colossal e cultural para você incentivar o consumidor chinês a tirar a mão do bolso e partir para produtos e serviços no nível necessário para que a China diminuísse a dependência do mundo. Então essa é uma camada importante, sim. E olha, recentemente a gente estava vendo um outro ângulo, ele não está me vindo fortemente na cabeça agora, mas era um outro ângulo que mostrava o quanto a China estava sofrendo em relação a essa guerra comercial com os Estados Unidos. Eu não sei se foi inspirado na balança comercial do país, mas foi no final da semana passada. Eu lembrei de você por causa disso. A gente trouxe aqui uma notícia e falou: olha só como a China, na retórica e no sistema político que a protege, pode até dizer que está tudo certo, mas nas fotografias macroeconômicas vem ali efeito e vem desgaste. Em relação ao Jerome Powell, você coloca que ele deve empurrar a corte de juros para o segundo semestre. Mas há uma expectativa forte de que hoje ele deixe escapar que o mandato do Fed vai pensar mais na atividade do que na inflação, como ele telegrafou semanas atrás. Você compra essa aposta? Olha, Léo, ele pode focar mais na atividade, que o maior risco agora é muito mais essa atividade desacelerar por causa do efeito das tarifas e das guerras comerciais. Porém, a gente está vendo que isso está começando a evoluir, a gente começa a ter mais clareza, e ele está certo de pontuar isso, mas mesmo assim, com tudo que a gente tem de expectativa, e como você bem pontuou, a gente não olha o que o presidente, o que o pessoal do governo fala, a gente olha para números. Como você olha para a economia chinesa e vê números que geram desconfiança, quando a gente olha para números aqui nos Estados Unidos, a expectativa da atividade desacelerar, dado ainda o tamanho dos estoques e tudo que está acontecendo, seria no segundo semestre. Então, assim, você pode ver que a curva de juros americanas já jogou o corte para julho e tem muito risco dela esticar esse corte para setembro, porque realmente agora no verão, as férias escolares começam agora em maio, né? Para você ter uma ideia, meus filhos estarão de férias a partir do dia 22 de maio, só voltam para a escola no começo de setembro, final de agosto. É a hora que o americano, o turista pode não estar vindo, mas é a hora que o americano vai viajar, vai consumir, vai gastar dinheiro, é cultural isso. Inclusive, se espera que você tenha uma melhora nos indicadores de housing aqui, porque também é quando o americano faz a realocação entre o ano escolar, que aqui o ano escolar troca no meio do ano, diferentemente do Brasil, que é no final do ano. Então, tudo isso pressiona. Por isso, eu acho que eles vão ser muito mais conservadores. Não precisa ter pressa, o mercado não colapsou, a gente está assistindo o mercado aceitar que esses juros podem cair mais tarde. O que jogaria muita água no chope seria um discurso do tipo: não tem espaço nenhum para cortar juros em nenhum momento. Coisa que ele não vai ser tão duro assim. Ele vai ser duro, mas muito mais suave do que nas últimas reuniões. E no momento em que o dólar renova a máxima intradiária, está agora em R$ 5,744, vai fechando pouco a pouco o viés baixista que até aqui pelo menos sustentou. Então, é isso, né? Veja, nas últimas declarações do Powell e de outros dirigentes do Banco Central Americano, eu repercuti mais cedo com o teu amigo também, Alex Martins, você tinha uma certa telegrafia de que o Fed olharia com mais carinho para a atividade do que para a inflação. O que ocorre, e aí é uma chance que você tem de comentar isso, nós não conversamos desde então, é que o payroll da última sexta-feira mostra uma resiliência da atividade americana, daquelas meio que de manual, né?
número absoluto de vagas mais forte do que o imaginado e uma relação entre média de horas trabalhadas e o custo do salário médio por hora que é desinflacionária. Então a gente teve um quase gabarito na sexta-feira. A nota negativa ficou com as revisões baixistas do número do payroll dos meses anteriores, de março e de fevereiro. Mas o headline que prevaleceu foi esse primeiro que eu organizei. E mesmo no começo dessa semana, segunda-feira, os PMIs, sugerindo resiliência. Quer dizer, as coisas estão melhores do que o que as expectativas dos agentes de mercado chegavam a sugerir. E ontem o Scott Bessent declarou, mereceu até um urgente no nosso painel Mover Pro aqui: eu estou olhando para os dados e os dados não sugerem recessão nos Estados Unidos. Eu prefiro ficar com eles. Então, são algumas camadas para você pegar carona e comentar isso. Ao mesmo tempo que o Fed, semanas atrás, sugeriu, acenou, deixou a porta aberta para olhar mais para a atividade americana surpreendeu e vem surpreendendo positivamente. O ponto muito importante, Léo, que eu acho que é a maior coisa que eu posso agregar valor aqui para sua audiência, é que a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer a partir de agora sempre, separar economia, macroeconomia, de reações das empresas e mercado financeiro. Porque você tem, olhando para o escopo, você tem essa foto melhor de Estados Unidos, que a visão era muito ruim e a foto vindo melhor, mesmo sendo marginalmente melhor, já te traz um alívio muito grande, né? E você começa a entender que a economia ela não está tão feia quanto parece, apesar das perspectivas, que aí a gente pula para o outro lado. Quando você pega, e eu tenho participado bastante dos calls das empresas que estão reportando resultados, você percebe que elas estão mais conservadoras, elas não querem olhar para frente e prometer muita coisa otimista, elas estão sendo bem pé no chão, porém, ao mesmo tempo elas falam, por enquanto, não penso em demitir, não vou contratar, não penso expandir, vou manter o que eu tenho enquanto eu conseguir segurar meus níveis de margem e quando eu tiver mais clareza do cenário adiante, aí eu me posiciono em relação a o quanto eu vou conseguir ser melhor do que as expectativas nesse momento. Quando você junta essas duas fotos, você fica otimista em relação à economia, que todo mundo punha os Estados Unidos numa recessão amanhã, mas você fica conservador em relação ao mercado, aos níveis do S&P e as empresas, porque elas mesmas estão falando, olha, eu não vou jogar a economia numa recessão demitindo um monte de gente por enquanto, mas não se empolga, porque você está negociando um índice a 22 vezes preço-lucro, um lucro que está caindo, começou a temporada em $270, já foi revisto para baixo, já está perto de 260, e a próxima revisão pode ser para baixo também. Então você tem essas duas fotos distintas e é o grande problema do investidor que só olha para um lado. Se empolga com uma economia e paga caro na bolsa, ou se fica preocupado com a bolsa e esquece de olhar a economia. Tem que olhar as duas forças e saber separar o que está acontecendo. E nesse momento, na minha leitura, a foto no mercado americano é uma economia que não está tão ruim quanto falavam. Porém, um mercado que não deveria estar tão bom como está. Esse desafio não é pequeno. Muita gente confunde a dinâmica macroeconômica, economia real, e os dados que esta dinâmica vai oferecendo com a formação de expectativas e a lógica do mercado de capitais. Não é trivial fazer essa separação para muita gente, as camadas se misturam. E aqui, didaticamente, o Fábio está sugerindo que nós tenhamos essa separação, que nós tenhamos esse bom senso e, com isso, que a gente limpe viés. Porque, de fato, as expectativas estão mais deterioradas do que os dados da economia real sugerem. E um outro aspecto importante, também foi manchete hoje no Esquenta do Mercado, me parece uma outra camada que você vai gostar de comentar, é que se nas últimas semanas a gente ficou nesse jogo de empurra, em que Trump dizia, não, os chineses estão super interessados num acordo, eu estou em contato com eles, ou a minha equipe está em contato com eles. E aí o Estado chinês vinha e desmentia, imagina, não tem contato nenhum. A gente ficou nesse jogo de empurra, do qual não dá para tirar muita coisa, mas hoje uma manchete mais concreta circula. E é uma manchete segundo a qual Estados Unidos e China vão iniciar negociações comerciais formais nesta semana, num encontro entre o vice-premier chinês na Suíça e dois personagens
relevantes dos Estados Unidos, o primeiro, mais do que qualquer outro no sentido econômico, o Scott Bessent e o Greer. Os dois personagens estarão com o vice-premier da China para o início das negociações. Então assim, Fábio, de maneira concreta, a gente tem aqui um movimento entre chineses e americanos do qual alguma coisa vai sair. Deste movimento, alguma coisa sai. E melhor do que o cenário base que nós temos hoje para comentar, certamente será, né? Sairá alguma coisa melhor do que 145% de taxa de um e essa coisa meio de virar a cara de um lado e do outro e de um. Então, eu queria te ouvir também sobre isso. Muito possivelmente, nos próximos dias, a gente tenha, enfim, algo concreto para distensionar a relação desses dois países. Léo, desde 2022, eu sou muito criticado nas minhas redes sociais pela minha posição perante China. A China está quebrada há muito tempo. E ninguém quer o yuan. É isso que as pessoas não entendem. Tanto que a China está sentada lá nos seus 900 bilhões de dólares em títulos públicos americanos, porque é uma forma dela ter o carry para ela. E ela fica desvalorizando o yuan na velocidade que ela pode para não colapsar a economia interna dela. A China está passando por uma mudança brusca de forma que a população faz as coisas. Quando você estuda a cultura chinesa, a riqueza para o chinês é imóvel. Isso acabou em 2020, depois do Covid. O chinês empobreceu. E imóvel é uma coisa tradicional, cultural deles, muito importante. Tanto que pode parecer besteira, mas um homem chinês, para poder ter uma relação, ser companheiro de uma mulher chinesa, se ele não tiver um imóvel, a relação nem começa. Já é cultural isso. 60% da riqueza do chinês vem de imóveis, diferente de japonês, diferente de americano, diferente de alemão. Eles foram dizimados durante o Covid. A China é um país que vende, ela não compra. A China é um país que produz, que não traz. É muito diferente a dinâmica do chinês. E as pessoas têm dificuldade de entender isso justamente pelo viés que tem quando colocam as figuras políticas nos seus lugares e a pessoa olha só para a figura política. A China tem muita dificuldade há muito tempo. E se o governo chinês, que é ditatorial, fique bem claro, não começar a mudar, precisa de uma mudança ali, a coisa não vai andar. Olha o pacote, a quantidade de pacote, já foram trilhões injetados na economia e nada acontece. E os Estados Unidos, pela figura do Trump, não ia impor essa agenda de tarifas para justamente, como eu falei desde o primeiro dia aqui, esquisar a China e tirar poder da China se eles não tivessem convicção que a coisa ia dar certo. Ninguém corre risco desnecessário. As pessoas têm que deixar de pensar que um governo é imbecil o suficiente para colocar em jogo uma soberania. Não são. E o presidente em si é só uma figura do sistema todo. Quando o Trump fala que já está conversando com a China e a China nega, isso é jogo de igual marido e mulher. Eu tenho razão, você não tem razão. E vão ficar brigando nisso. Mas nos bastidores, a coisa é diferente. O calo aperta para os dois lados. Tanto que, se a China tivesse com essa bola toda, se a China tivesse com essa capacidade toda de esperar, não aceitaria conversar com os Estados Unidos e não estaria indo para Genebra sentar na mesa para resolver. Só está fazendo isso porque também tem sérios problemas lá dentro, precisa que o comércio funcione, precisa do fluxo de dinheiro dos Estados Unidos e, principalmente, ela entende, como muitos ainda não entenderam, quem manda no mundo é o dólar. Por isso que os Estados Unidos é deficitário e o resto do mundo é superavitário. Todo mundo depende do dólar. E isso não vai mudar tão cedo. Não adianta achar que euro, ien, Bitcoin, ninguém vai substituir o dólar pelas próximas décadas. Não tem como. É conta de matemática. Por isso que a China vai sentar com os Estados Unidos, com os adultos, como você bem falou. Se eu não me engano, faz 3 semanas que eu estou aqui, que Navarro e Lutnick não são mais manchetes. Sim. Desapareceram. Foi o que eu falei. Tem que ter paciência. O problema é que hoje em dia as pessoas, infelizmente, vão atrás da velocidade da informação e não da veracidade e da densidade da informação. E na velocidade, com todo respeito, todo mundo errou. Todo mundo errou. Eu estou tranquilo. Há 3 semanas atrás, 1 mês atrás, eu cantei a bola e continuo insistindo no meu discurso. E, sem querer ser chato, o que eu falei está acontecendo.
É natural, eu vivo do mercado, eu vim do mercado, eu não sou um aventureiro que estou aqui para lacrar, ganhar seguidor, não quero nada disso. Eu tenho uma gestora, eu mexo com dinheiro de pessoas, eu sei o que está acontecendo porque eu me informo. E o filme, para todos que eu falavam em Nova York, na Europa, que eram meus clientes no mercado e que hoje são meus parceiros, falavam a mesma coisa. Vai doer um pouco, mas a coisa vai desenrolar, vai ter um acordo em algum momento, porém, nas condições dos Estados Unidos, não da China. Foi o que eu falei, foi o que eu apostei, são os frutos que a gente está colhendo agora. E veja, o mercado nem sempre vai te dar razão no curto prazo, mas até nesse caso já está te dando razão, porque a queda de 20% que a gente chegou a ver no S&P, no Nasdaq, está praticamente anulada se você comparar com o que aconteceu ao longo das últimas 3 semanas às quais você se referiu. Tem uma curiosidade que eu não posso deixar de atualizar no seu racional. Na semana passada, aquilo que eu considero notícia, ou uma das notícias da sua participação, foi quando eu te pergunto se você acredita que a gente passou pelo Vale das Sombras ali, e daqui pra frente a coisa vai ficar mais clara. E você me produziu uma manchete aqui importante, repercutiu muito no público. Você disse, Léo, eu não acho que a gente necessariamente passou pelo pior. Eu não estranharia se a gente voltasse a encontrar uma região de fundo próxima ou até um pouco superior a esses 20% de queda que chegamos a flagrar em S&P e Nasdaq. Isso está mantido, Fábio, ou alguma mudança de evidência, de notícia, te leva a revisitar? Eu continuo achando, acima desses 5.500, nesses múltiplos, o S&P é insustentável. Por quê? Porque você tem que escutar as empresas. Eu não estou me preocupando com a economia americana quando eu escuto a empresa falar, a Ford ontem, cara, não sei, não vou te dar guidance não, por quê? Eles vão sentar na Suíça agora esse final de semana, correto? Vão sentar, Sim. Vão conversar. A tarifa não vai de 145 para 0. Vai ficar em 40%, 50%. O Trump também não vai abrir mão de tarifas contra os outros países. Esse 10% tem que ser incorporado. E o mercado está negociando como se tudo tivesse acabado. E para mim não acabou. Ontem, na CNBC, o seu concorrente versão americana, o Paul Tudor Jones, que é um senhor que é um dos maiores investidores do mundo, está no mesmo call. Ele falou, eu não consigo ver esse mercado não fazendo um fundo novo. Talvez não 4.800, mas vai revisitar perto dos 5.000, porque não tem sustentação a você comprar bolsa nesse momento como um investidor profissional com múltiplos de 22 vezes o S&P, um lucro que ainda tem que ser revisado para baixo e com todo o conteúdo que as empresas estão te colocando. Não tem resultado para sustentar isso. A revisão é baixista ainda. Então, como eu falei, a foto da economia pode ter melhorado, pode estar menos turva, mas a foto das empresas, eles estão avisando, olha, esses níveis eu não posso garantir e eu estou mais pessimista. Se a empresa está pessimista, eu não vou pagar prêmio para isso, eu vou esperar. Então, nesse momento, com o Fed te pagando 4,5 para esperar, eu prefiro esperar sentado em 4,5 para uma nova entrada e, se necessário, correr atrás do rabo, porque a bolsa não vai explodir. Não vai para 6.000, 6.200 pontos, não vai. Já tá no nível com muito gás. Múltiplos bem esticados, com um otimismo exagerado. Eu prefiro correr atrás se virar tendência do que entrar agora e correr o risco de ir para um novo fundo, entendeu? Porque eu ainda acredito que tem um respiro estratégico para fazer, porque tem muita coisa para ser resolvida. Isso é bem legal, né? E lembra muito a tese do Alex, porque o Alex ele bate numa tecla de essência muito parecida. Como quem diz, dá pra gente pensar, é razoável a gente pensar nesse S&P acima de 5.500, sendo que as condições que levaram o S&P para cima dos 5.500 lá atrás mudaram completamente e ainda não se sabe quais moldes terão? Não faz sentido. Logo, para mim, há uma assimetria aí em que o prêmio está diminuindo cada vez mais. E aí o Alex também enxerga essa possibilidade de uma correção mais estrutural. Ele tem feito um alerta muito parecido com esse seu. Agora, vamos combinar, né? Se o S&P encontrar gás para correr atrás dos 6.000 pontos, o cenário estruturalmente terá mudado. E aí você fica mais confortável em pagar mais caro com o cenário tendo apresentado uma mudança concreta do que tentar cavar o fundo. Teve um convidado essa semana, me ajuda aí, foi o Sérgio Machado. Ele falou assim, Leozinho, quem cava fundo ou procura fundo é tatu. Mercado não tem que ir nessa. A gente tem que olhar pro estrutural. É um pouco do que você colocou. Por falar em Alex, como último destaque que eu separei, e aí você fica à vontade se tiver alguma outra camada que queira acrescentar, Fábio, tem uma imagem que o Alex mandou para nós ontem, e eu estudei essa imagem, dei uma olhada no documento, cruzei com algumas outras pesquisas. Olha só o que eu vou exibir aqui na tela para você. A gente tem no eixo Y
que é o eixo vertical, o resultado primário de vários países do mundo. E no eixo X, aqui na horizontal, a relação dívida-PIB. É uma imagem que é do Goldman Sachs, consta em relatório do Goldman, e que eu considero uma aula muito clara, muito didática, para a gente ver quem é quem nesse mapa fiscal. E a gente vê que não tem vida muito fácil para vários países, inclusive os Estados Unidos, a França, a própria China, olha onde é que está, o Brasil está destacado nesse quadro verde. E eu queria trazer aqui dois highlights que mais cedo o Rodrigo Costa, um outro contribuidor, trouxe e que me chamaram muito a atenção, esses highlights. O primeiro, segundo o Instituto de Finanças Internacionais, a dívida global atingiu, no primeiro trimestre consolidado de 25, 324,3 trilhões, T de tatu, trilhões de dólares. É uma alta de 11,3 trilhões de dólares em relação ao mesmo período do ano passado. China, França e Alemanha são alguns dos países que mais se destacaram ao trazer essa dívida mais para cima. O segundo ponto, segundo a mesma casa, o Instituto de Finanças Internacionais, os Estados Unidos caminham para uma crise fiscal histórica que pode alcançar 180% da relação dívida-PIB até 2044. E é em cima desse diagnóstico aqui que o Scott Bessent e o Trump estão tentando agir. Por isso eu fiz questão de trazer esse ponto e com a imagem deixar o Fábio à vontade para um destaque final dessa natureza. As pessoas podem criticar, pensar criticamente a respeito da forma, da estratégia, mas claramente, pelo menos no que vocalizam, Trump e Bessent mostram um patamar de desconforto com a dívida pública americana e a sua trajetória, entendendo que um remédio fiscal é necessário para um crescimento perene, para um modelo econômico mais sustentável. Traz o seu olhar em cima desses ganchos, Fábio. Olha, primeiro, para esclarecer, eu e o Alex, a gente participa de alguns grupos de mercado, então a gente está bem alinhado com isso e sim, a gente discutiu bastante esse relatório da Goldman ontem, que mostra que, na minha opinião, Léo, é o que vai ser a nova tendência do mercado. O mercado vai olhar para a responsabilidade fiscal justamente porque a gente está vendo que essa maneira dos governos é insustentável e vai destruir muitas economias. Então, economias que forem irresponsáveis fiscalmente vão pagar um preço cada vez mais alto. Você ser um país desenvolvido e irresponsável fiscal é menos pior do que você ser um país emergente e extremamente irresponsável fiscalmente. Logo, eu acredito, e é o grande gargalo que a gente tem batido na tecla aqui, que não adianta nada a gente ter uma bolsa barata, não adianta nada ter um mercado atrativo. Quando a confiança no fiscal é dizimada, não vai vir dinheiro para o Brasil. E o Brasil vai ter sérios problemas. Em relação ao que os Estados Unidos quer fazer, foi o que eu já falei aqui anteriormente, que é o grande problema. Você chega uma hora com juros de 4,5, uma dívida de 137 tri, onde você tem que rolar 9, pagando mais de uma dívida de 37 tri, desculpa aí, onde você tem que rolar 9 nos próximos meses, pagando esses juros, 1 trilhão do orçamento vai para pagamento de juros. Fica inviável, você começa a ter que cortar coisa. Cortar coisa significam benefícios obrigatórios para a população ou cortar o orçamento de defesa. Você vai se enfraquecendo. Por outro lado, você tem a irresponsabilidade dos outros que vão gastar à torta e à direita para se fortalecer. Então, o governo nada mais quer do que estancar isso para pôr o dinheiro onde o dinheiro precisa ser gasto. Defesa e benefícios, os obrigatórios aqui, Medicare, Medicaid e tudo isso que as pessoas aqui precisam ter e é como a máquina funciona. Quem tem que pensar diferente são os países como o Brasil, que ele precisa dar uma guinada. O Brasil vai sofrer muito. Não adianta o ano que vem a gente ter aí uma alternância de poder, chegar um governo fiscalista, porque ele não vai conseguir fazer nada em 27, em 28 vai se arrastar, em 30 volta ao poder quem destrói o país, que é a turma que está aí agora, que o brasileiro ainda insiste em eleger. O recado é dado, quem for mal fiscal vai pagar uma conta muito alta, porque o dinheiro do mercado já entendeu que lá, nesses lugares, não é sustentável ficar. Por isso que os Estados Unidos querem resolver isso logo. Fábio Fares, muito obrigado por mais uma participação sua pela tabela, sempre legal te receber. A gente volta a conversar na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá. Valeu, Léo, um abraço, até a próxima quarta. Obrigadão. Obrigado eu. Temos 9h46. Coutinho, vamos fazer um último destaque seu antes de receber o Buca. Acabei de ver que ele já está na nossa sala operacional. Eu te passo a palavra para um cenário do mercado de futuros que mudou.
o dólar foi fechando, o viés de baixa foi diminuindo e a gente está vendo agora a moeda americana no 0 a 0, R$ 5,750. Está no compasso de espera para a decisão de mais tarde. E o Indifut, Coutinho, que estava subindo 0,50, 0,60 durante boa parte do tempo, agora diminui o ímpeto de alta, mas ainda tem ou mantém o direcional positivo. Está avançando 0,38%. A curva de juros, para terminar aqui a atualização do cenário, mudou. Nós temos 6 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão da curva, também inspirada, ou sobretudo inspirada pela produção industrial, que trouxe uma porrada. Você que está chegando agora, dormiu tarde, hein, bonitão? Eita, o despertador só tocou agora. Você tá bocejando aí e nem sabe quantas vezes o mundo girou na dinâmica desse dia 7 de maio. Nós já estamos aqui, o Lucas chegou 4h15, eu cheguei 4h45 na empresa. Por isso, saiba que a produção industrial avançou no mês de março em 1,20, quando o consenso apontava para 0,30. Coutinho, no gráfico dólar índice pra galera. Bora, pessoal. Então vamos lá. Índice. GEPA. Primeira, segunda resistência restrito 1,36,350. Sentiu, não chegou naquele 640 que eu comentei. Virou antes e agora começa um movimento de correção. Se você reparar, tem um canal aqui, ó, e esse canal tá jogando o mercado para dentro dele, o que significa baixista, significa lateralização, falta de viés direcional. Então, day traders de plantão, atento, curtíssimo prazo, agora gráfico de 15 minutos, baixista, joga o mercado para dentro e agora tem que ver o que acontece. Se tudo der errado na expansão do canal, 135, 160. No caso do dólar, basicamente a mesma coisa, ao contrário, o índice para baixo, dólar para cima, mas tudo igual. Dentro de canal, se aproximando de resistências, cota 756, tem uma resistência já no 757, tem uma resistência no 762, então assim, o dólar sobe, mas agora enfrenta aí alguns percalços para continuar subindo. O dólar me parece mais ponta comprada, assim como o índice venda, só atento, por favor, quem está comprado no dólar nesse momento, 7762, duas resistências para você desafiar. 9h49, Coutinho, até já! Tchau, pessoal, a gente já volta. Valeu. Pedro Albuquerque tá chegando. Com ele nós vamos até a faixa das 10h15 em ritmo de super quarta. E divulgando a futura corretora do TC, que você já sabe, é coisa de outro mundo. Daqui a pouquinho mais detalhes. Hoje nós vamos fazer uma convocação daquelas. A partir de agora, esse QR Code fica constante aqui pra gente tabelar com o Buca. Temos 9h49. Amigos, só uma atualização breve a respeito dos Estados Unidos. Vou pedir pro nosso Lucas Wood passar pelos índices acionários Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000. Olha, o DXY está estável, 99,420 pontos. O VIX está caindo 0,4%, 24,66. Yields de 2 anos a 3,81 e de 10 a 4,31. São 2 pontos base a mais nos prêmios. Lucas Wood, como é que se comportam Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros? Os três sobem, S&P 500 na região dos, perdão, 5.000 com mais 600 pontos. Calma, vamos respirar. Às 9h50, você está curtindo o inimigo número 1 do locutor, que é o seu pigarro. Nós vamos bater no seu pigarro e agora sim, Lucas Wood traz... Certamente. O Lucas agora traz os índices. Vai lá, Lucas. Agora sim, S&P 500 na região dos 5.000 com 600 pontos, avançando 0,39%. Dow Jones, 41.000 com mais 30 pontos, na região dos 0,5%, 0,49% de avanço. Pra gente finalizar, Nasdaq, 19.000 com 800 pontos, avançando 0,33%, Léo. Obrigado, Lucas Wood, combatendo o seu pigarro. Quem também combate os inimigos do mercado é o glorioso Pedro Albuquerque. Está aqui o CIO do TC. Dali Buca, bom dia. Bora, tô colocando nas nossas cotações maravilhosas do TC. Bom dia, super quarta. Super quartou, Buca. Mas é o seguinte, pra gente organizar desde já, nós queremos fazer dessa transmissão, a gente tá falando para praticamente 3.000 pessoas. A gente quer fazer dessa transmissão... Muita gente, hein? Uma transmissão, é muita gente, cada vez mais gente, e a gente quer fazer dessa uma transmissão muito histórica aqui pro TC. O Buca anunciou na segunda-feira o momento mais importante da empresa. E quem acompanha há alguns anos a nossa atuação sabe que não houve exagero nenhum nessa classificação. A futura corretora do TC está convocando as tropas, e você que não se alistou, tem que se alistar. Muita gente já abriu, nós tivemos centenas e centenas de aberturas de conta desde segunda-feira. Milhares. E agora, já virou milhares? Milhares e milhares. Então, a gente precisa encorpar mais. Você que tá aí do outro lado,
Se você gosta do QR Code, tem gente que é fã do QR Code, ele está na tela. Se você gosta do link da descrição, tá lá na transmissão do YouTube. Se você gosta de link fixado no chat, tá lá também. E se você tem alguma dúvida, o nosso WhatsApp consta sempre no canto inferior esquerdo da tela. O que não pode é você não abrir o aplicativo do TC. Eu vou fazer agora, você vai acompanhar junto comigo. Esse aqui é o aplicativo do TC, ó. Tá carregando. Neste momento, você consegue ver aí de longe, mas você consegue. Tá carregando aqui minha tela, acabou de carregar. Há um botão central, que é o botão Aliste-se. É o que consta ali no canto superior direito da tela, exatamente com o raio logo ao centro. É só clicar ali, construir os teus dados, deixar ali as suas informações básicas e você já estará na lista. Então, Buca, de saída, você vai falar da expectativa pro Jeremy Powell, pro Gabriel Galípolo, vai falar dessa produção industrial que vem uma porrada, mas antes, vamos convocar o público para se alistar. Bom, vamos lá. O TC foi uma empresa fundada em 2016 por traders. A gente pensa na melhor experiência para vocês todos os dias. Eu fui investidor pessoa física lá atrás, estou ficando velhinho já faz quase 20 anos que eu opero, 18 anos no mercado financeiro, sofri muito, não tinha ferramenta, não tinha nada, foi por isso que surgiu o TC. Agora a gente está indo para a próxima fase do jogo, fase da corretora. E a gente está pensando em todas as dores que nós temos como pessoas físicas a operar nas corretoras. Portanto, o alistamento foi feito, iniciado, etapa mais importante da história do TC. Em brevíssimo a gente vai lançar nossa corretora, vai ter muita novidade. Vocês vão ficar muito bem impressionados, a gente está muito otimista com o lançamento da corretora do TC, portanto, aliste-se. Né? Quem se alistar agora tem chance maior de ser convocado antes. A gente vai fazer uma abertura da corretora do TC em ondas. Quem se alistou agora tem mais chance de entrar antes, Leozinho. Vou te dizer, por todo o histórico e DNA do TC, ninguém entende mais dos problemas, dos desafios e dos obstáculos que um trader tem que enfrentar no dia a dia do que nós aqui. É o know-how da empresa há tantos e tantos anos. Você falou desde 2016. É a hérnia de disco do trader. E ninguém melhor do que a gente para construir um modelo, sempre aberto a melhorias, obviamente, para corrigir esses problemas e dar mais sustentação e suporte para quem opera. Tem uma campanha também. Quando você se alista, a gente já mostrou. É agora, é para isso que eu vou agora. Vamos lá? Bora. Por quê? Não bastasse tudo isso que você está dizendo, a gente vai ter TC Coins a mais para quem se alistar. Quem não sabe o que é TC Coins, quando você operar na corretora do TC, você vai ganhando TC Coins, tá? E tem uma loja, a nossa lojinha dentro do app, no qual você troca por cursos, plataformas, eventos, acesso a eventos, entre outras várias coisas. O Master, o serviço de assinatura do TC. Então, quem se alistar agora e apertar no botão compartilhar no Stories do TC, @TC Investimentos, marcar TC Investimentos, a gente vai dar mais 2.500 moedas para vocês. Mostra aí, Léo. Bora agora, porque o nosso Vinícius Custódio narra o passo a passo para você não ter dúvida. Se você ainda não se alistou, tem mais um incentivo então para você se alistar. Pessoal, nós temos um desafio aqui nesse pitch da futura corretora do TC. A gente não pode revelar todas as vantagens e tudo que vai ser entregue lá na frente. Esse é um desafio de venda, não há dúvida disso, para você fazer a abertura da sua conta. Apenas confie. O máximo que você vai ter são 10 ou nem isso, minutos, colocando os teus dados e adquirindo as TC Coins. Lá na frente você vai ver ainda mais sentido. As TC Coins, elas destravam benefícios, podem te ajudar a acessar plataformas futuramente, assim como outras vantagens já de curto prazo. Se você ficou com alguma dúvida, vamos para o degrau a degrau, etapa a etapa. Professor Vinícius Custódio, dê o seu recado. A nova era começou. Quer ganhar 2.500 TC Coins? É só ir ao app do Traders Club e apertar em Aliste-se. Siga os passos e preencha o formulário. Clique em compartilhar e escolha Instagram. Poste seu story marcando o @TC Investimentos. Pronto! Em até 24 horas, as TC Coins vão estar na sua conta. E é a moeda de troca para várias vantagens e benefícios lá na frente. Baixa o aplicativo do TC, atualiza se você já tem ele no seu celular, vai para a última versão. A gente está muito feliz, é uma semana muito especial e nós queremos cada vez mais pessoas. Isso vai ser proporcional à força da nossa futura corretora. Contamos com cada um de vocês. Vocês que prestigiam a TC News, vocês que estão na comunidade do TC, vocês que estão na sala de trading, vocês que monitoram os nossos contribuidores e também contam com eles para operar melhor.
prestigiem a empresa através dessa abertura de conta para a futura corretora. Faz diferença e você é que tem demais a ganhar logo que a operação já estiver rodando. São 9h56. Buca, recado posto, QR Code disponível, convocação feita. Vamos organizar os assuntos do dia? Bora, vamos lá. Produção industrial. Vou começar com da porta para dentro. 0,30 era a previsão, 1,20 foi a realidade. Na base anual, se esperava 1,5, veio 3,1. E aí, Buca? Eu continuo achando que tem desaceleração no Brasil, é um dado importante, né? Antes de uma expectativa de tarifas dos Estados Unidos, isso aconteceu no mundo inteiro. Você viu produção industrial da China porrando em março, Coreia do Sul, demais países, todo mundo se antecipando para exportar produtos para os Estados Unidos antes daqueles cartazes da morte que aconteceu no Liberation Day, né? Que não foi recíproco, foi tarifas bem acima do esperado. Então a gente tem que monitorar. O Brasil, ele não vai entrar em recessão, é difícil entrar em recessão. Olha o que está acontecendo, né? É um governo desesperado por popularidade. O governo se explodiu de novo. Tem um vídeo do Nicolas agora que vai dar provavelmente mais de 100 milhões de visualizações do INSS. É um governo que tem gerado crises atrás de crises, semana a semana, né? E agora crises lamentáveis, tristes de corrupção, com um irmão do presidente da República lá tocando um desses como é que chama? Lá os sindicatos do INSS. E aí a gente vê todos esses problemas, né? Infelizmente, ou felizmente, na verdade, depende do lado que você tá, vai ser um sangramento de popularidade novamente do PT, né? A gente via o Lula recuperando popularidade, ele veio com medidas parafiscais ali, isenção de R, a principal delas, aí o consignado privado, aí vem o Minha Casa Minha Vida, aí vem o Minha Casa Minha Luz, aí vem outras medidas que estão sendo ventiladas. O governo naturalmente ia recuperar um pouco dessa popularidade e veio essa bomba do INSS. Então, Léo, o que eu gostaria de salientar aqui, né? E a gente tem que falar muito de política, infelizmente, porque o Brasil respira política. A gente fica olhando o balanço das empresas, é óbvio, quando é um balanço muito bom, o papel pode andar, mas a gente tem que olhar muito Brasília, é um saco olhar Brasília, tá? E aí a gente chega no ponto, né? Era um governo que já estava desesperado para recuperar a popularidade. Agora acendeu o alerta vermelho nível 5, né? Porque a eleição de 2026 vai chegando mais próximo. O que eles vão fazer? Quais são as medidas? Vai ter alguma coisa ali do arcabouço fiscal? Não vão cumprir a meta? Aqui é o pior cenário, tá? Não dá para tirar isso de questão. Ou vai ter mais parafiscal, né? Parafiscal, gastos ali um pouco mais invisíveis, estatais acelerando o crédito. Teve até uma reportagem recente de uma reunião com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então essa linha também é a linha que o governo tem utilizado para tentar recuperar. Isso pode ter muito impacto na bolsa ou não, tá? Então tenham atenção aqui. Como a gente está? Estamos segurando posições de Brasil, vendido em índice. Eu julgo que a nossa carteira anda mais que o índice. A gente está vendido em mais ou menos 50% do total comprado de Brasil, tá? O índice, vocês sabem, tem um carrego grande, tá? Selic muito alta, carrego grande estar vendido de índice, carrego grande estar vendido de dólar. O dólar começou a dar uma acelerada agora, não está fora da minha expectativa, tinha falado aqui, sim. A gente tinha reduzido um pouquinho as posições vendidas de dólar, porque a gente tem carteira fora também, estamos travado, tá? Estamos menos travado agora. E o dólar tá dando uma aceleradinha. Então, essa é a visão do Brasil. Temporada de resultados. Hoje saiu uma cacetada de resultados. Tem a Vivara que a gente tem posição, tá? Expectativa alta com relação à Vivara. Se vier um pouco abaixo do esperado, eu acho que é oportunidade de compra. A Vivara ainda tá muito barata, tá abaixo de 10 vezes lucro. É uma empresa de qualidade que eu gosto. E na semana que vem tem a Rap Vida. Tem outros balanços importantes. Hoje tem varejo C&A. Amanhã tem lojas Renner, que a gente está prestando atenção aqui. Estamos com uma atenção especial em Renner. Pode reportar acima do esperado, na minha visão. A empresa tem feito um trabalho razoável ali de pricing. A C&A também hoje é o benchmark do setor, vai chamar bastante atenção. Então a gente tem olhado isso aqui
de Brasil, Léo. A inércia altista do dólar continua nos últimos 2 pregões, foi assim, no terceiro em sequência está acontecendo. Dólar dá uma esticada, 0,25% de alta, cota R$ 5,763. O mercado à vista acaba de inaugurar os seus trabalhos, o Ibov corre atrás das máximas, sobe 0,06%, toca 133.591 pontos. A curva de juros vai pedindo 5 pontos base. Com o Buca nós vamos até a região das 10h15, até lá então os leilões vão ter cessado e a gente vai ter muito mais clareza na hora de fazer a cobertura de ponta a ponta do à vista com Gabriel Junqueiro, Marcelo Coutinho e também o meu parceiro Guto Cerávulo. Buca, já que a gente começou com as questões domésticas, falemos do Copom. Você tem qual cenário base? Selic vai a 14,75 e o ciclo de alta para hoje? Infelizmente sobe meio pela declaração do Galípolo, do guidance estava mantido, não tinha nesse guidance uma magnitude do corte. O que o BC falou? Eu vou subir menos os juros. Esse foi o guidance, né? Então a gente vinha com altas significativas de juros, então a intensidade deve ser menor agora. Então a aposta está entre 0,25 e meio, talvez venha 0,25, menos pior. Não acho que o Brasil precisa de juros. A gente está num cenário de desaceleração na margem global, a gente está num cenário desinflacionário. Olha onde está o preço do petróleo, olha onde está o preço das demais commodities. Então, a certeza que eu tenho aqui nessa decisão do Copom é que vai encerrar a lojinha de alta de juros. Encerrou a lojinha. A grande pergunta que a gente vai ter que se fazer, Léo, é quando começa o ciclo de baixa. É isso. Os juros não vai ficar nesse nível, 14,5, 14,75. Quando começa a baixa de juros? É daqui 3 meses, 4 meses, final do ano, início de 2026, é aqui que a gente vai ter que estar monitorando atentamente dados IPCA, dados de atividade, dados de geração de emprego, declarações dos diretores do Banco Central, para a gente entender quando esse negócio começa. E com um vento contra, que é o governo ali chutando para fiscalzão para tentar acelerar a economia. Então fica essa situação, mas apesar dos pesares, eu acredito que a gente vai entrar num ciclo de baixa de taxa de juros no segundo semestre. Esse debate ainda é muito abstrato, então não vou render o bloco nele, mas para mim, a grande pergunta, o grande desafio e o grande choque de dinâmicas. De um lado você vai ter um custo de capital elevado, que tem gordura para ser cortado em algum momento ao longo deste ano. De outro você tem 2026, que é um ano eleitoral, portanto mais gastador, e nós já estamos tendo pistas disso, como costuma acontecer em ciclo eleitoral no Brasil, né? Já em 2025 a gente tem visto medidas que vão nesta direção. A ver vai ser um dos dilemas aí para o colegiado do Copom manejar. Vamos falar de Estados Unidos, Buca. 3 horas da tarde, decisão de juros por lá, amplamente esperada a manutenção das Fed Funds entre 4,25 e 4,5. Qual linha você vai dar mais atenção, ou para qual linha você vai dar mais atenção dentro do comunicado e das falas do Powell 3,5? Vamos lá. Total monitoramento do statement do Fed e da coletiva de imprensa, que vem logo na sequência. Tão importante ou mais importante, né? A gente sabe que o Powell e os principais diretores do Fed têm sido bem duro com relação aos juros, né? Que não estão com pressa para derrubar os juros por conta da incerteza tarifária. É isso que colocaram na mesa. O que a gente observou desde então? Alguns diretores do Fed começando a sinalizar uma preocupação com o crescimento, tá? Recuo dos Estados Unidos em tarifas, né? Vários recuos, principalmente setoriais, né? Deu isenção para autos, deu uma isenção para alguns setores, deu isenção para o Canadá e para o México, lá dentro do acordo comercial que os Estados Unidos tinha com os dois países. Então a tarifa efetiva ela diminuiu, tá? Como vai ser a reação do Fed com relação a esses novos eventos? Ontem, um fator bem importante entrou na mesa, né? A China piscou. A China veio para a mesa, marcou reunião com o secretário do Tesouro Bessent lá, para começarem uma negociação. Era o que eu tinha falado também aqui, Léo. Eu esperava que em 2, 3 semanas aquela tarifa acima de 100% ela recuasse, né? Voltasse para um nível talvez ali entre 50% e 60%, que foi quando o Trump veio com os cartazes ali. E essa negociação vai ser uma negociação dura. Vai demorar, vai ter vai e vem, etc. O que me chama a atenção? A China abriu porrando fora, né? Tô olhando Hong Kong ali e fechou flat. Isso. Mesmo com o Banco Central
chinês baixando juros. Também chamaram uma reunião ali para baixar juros, tá? Prometendo injeção de liquidez. Então veio um pouquinho de boato e fato, e talvez o mercado tendo uma leitura de China que é, opa, a China veio para a mesa com os Estados Unidos, então a situação está um pouco pior do que o que a gente está imaginando. Pode ser isso. E também o mercado chinês andou bastante. A gente entrou agora, recentemente, tinha citado aqui, Pinduoduo, Alibaba, Tencent, entre outros papéis, a gente teve posição para pegar esse repique da China, tá? Então, eu acho que o S&P, falando de Estados Unidos agora de pontos, o S&P tá difícil ter um prêmio em cima disso agora. Acima de 5.700 eu não tenho tanto conforto, eu estou avaliando entrar vendido contra essa carteira comprada dos Estados Unidos, que é principalmente empresas de AI, que aqui eu tô otimista, aqui não tem para ninguém. Acho que a gente tem aí anos de um crescimento exponencial, não vai ter uma empresa que se preze que não vai utilizar a inteligência artificial. Empresas pequenas, médias e grandes, dá para destravar muita eficiência em qualquer área da empresa, jurídico, compliance, marketing, comercial, tecnologia, produtos, etc, tá? E eu tenho bastante otimismo com essa carteira que nós montamos de AI, que andou, né? Até a SMC, que foi uma das citadas, andou, já deu uma boa andada, mas é uma empresa que continua muito barata, não tenho nenhuma vontade de reduzir posição, a não ser que mude alguma coisa no cenário, e aqui eu vou falar para vocês. NVIDIA, saiu o balanço da AMD ontem, com uma visão guidance muito bom para AI, bom proxy para NVIDIA. NVIDIA reporta na semana que vem, também é uma posição nossa aqui no TC Cosmos. 10/8, criptoativos, Buca. O Bitcoin, o Jorge fez esse compilado, eu não tinha essa noção, nunca tinha parado para mapear. Nas últimas 8 decisões de juros dos Estados Unidos, em 7, o Bitcoin ele performa mal antes da reunião e performa bem depois. Houve uma exceção. Qual que é a tua expectativa? A gente tá super otimista com o Bitcoin. A gente tem várias compras corporativas acontecendo. A MicroStrategy, que agora é Strategy, anunciou um reload ali das balas, né? Mais 21 bilhões de dólares possíveis de compra de Bitcoin. Tem uma empresa no Japão comprando muito Bitcoin também, está começando a ficar grande as compras, que é a MetaPlanet. Podem vir outras empresas. A gente está na iminência do final das ordens executivas de reserva estratégica de Bitcoin. Aqui a minha expectativa é bem mais baixa, mas o fato é que o comportamento do Bitcoin foi notável. Se você olhar todas as ETFs de Bitcoin, foi um aporte em todas disseminado nas últimas semanas. Inclusive no pico lá da depressão da Bolsa Americana, a gente começou a ver um descolamento do Bitcoin. Então tá tendo fluxo. E aqui a gente está falando de um cenário de que vai cair juros nos Estados Unidos? Vai. O meu cenário é que caia juros no segundo semestre nos Estados Unidos. Comece a continuidade desse ciclo de queda. Isso é muito bom para risco, é bom para a Bolsa Americana no final, é bom para Bitcoin. 10h09, por fim, Buca, camada geopolítica. A gente continua vendo deterioração. Não bastasse a atenção Israel-Hamas, Israel-Houthis e a atenção Rússia-Ucrânia, a gente agora tem a atenção Índia-Paquistão. E de um modo geral, sobretudo na região do Oriente Médio, os últimos dias de noticiário foram bem complicados. Até plano formal para a tomada total de Gaza circulou na segunda-feira. Como é que você está vendo isso? E o petróleo está reagindo de maneira altista. É super complicado, mais um evento potencial de problema que é a Índia e Paquistão. Pelo que eu li e vi, além de escutar alguns analistas políticos que são bons, a Índia deixou claro que não pretende atacar de novo o Paquistão, né? Agora a gente tem que ver a resposta do Paquistão. Volta o filme, a gente começa a lembrar ali de Israel e Irã, né? Um ataca, depois outro ataca, depois outro ataca, até que chegou um momento que desescalou, né, entre aspas, né? Que tá um puta pau ali no Oriente Médio. Então a gente tem que observar, né, com atenção esses eventos, né? Por isso que é importante nesse cenário, Léo, ter caixa. Qual a melhor ferramenta no meu entendimento? Ou você, mais experiente, você entra vendido em índice contra a tua carteira, que é o que a gente fez um pouquinho, ou a gente também tem caixa. Caixa é mais fácil, né? Tô com caixa, se acontecer algum problema, escalou a guerra comercial, escalou mais um conflito, tem que ter caixa.
principalmente num cenário desse que a gente está passando aqui, eu estou passando uma visão para vocês. Daqui 1 dia, 2 dias, pode ser que aconteceu uma coisa que mude completamente o cenário. Para não dizer uma hora, né? Então, caixa é importante nesses momentos. Não é para estar 100% comprado, alavancado de jeito nenhum. Tenham caixa para aproveitar um cenário muito difícil, né? A gente tem um início de governo Trump que muda, cada hora muda. Vem um tweet do Trump e mudou. Vem outro, mudou. Então a gente está num cenário muito dinâmico de mercado e a gente tem que ter paciência, tá? Ó, acabou de pintar um highlight que a gente está monitorando aqui, também num dos agregadores de notícia da cobertura, o Financial Juices, segundo o qual o chefe de comércio da União Europeia confirma que a Comissão Europeia vai anunciar na quinta-feira, portanto amanhã, as etapas preparatórias sobre as próximas contramedidas às tarifas americanas. Portanto, não é um highlight que fala em acomodação ou entendimento, mas um highlight que fala em resposta dos europeus às tarifas americanas contra os seus produtos. A gente vai monitorar essa história, acabou de pintar aqui essa informação, estamos trazendo em tempo real para vocês. Buca, 10 horas com 12 minutos, destaque final. Nós teremos resultados hoje. É mais fácil eu pedir a arte da agenda, né, Leozinho? Eu vou falar então de alguns que saíram e aí eu falo dos de hoje, você vê qual você quer destacar. Hoje a gente tem que repercutir Klabin, Vulcabras, JSL, Caixa Seguridade, Carrefour, Prio, Vibra, Vamos, Blau e Raia Drogasil RADL3. Olha o que vai rolar hoje. Klabin já divulgou o resultado. Nós teremos a Eletrobras. Ih, agora lascou a miopia. Bom, tem alguns aí. Aê, Leozinho, aqui, ó. Agora a miopia ficou boa. Resolvida. Obrigado. Não vai enxergar nada. Não, vamos ver. Não vai enxergar nada. Por que não? Não me subestime. Vai, amado. Então, Eletrobras, Aeres, Auren, Brasil Agro, C&A, Dexco, Engie, Guararapes, Klabin, Minerva, Redditor, Ultrapar e Vivara são os destaques de hoje. Vai lá, Buca. Beleza, é isso. Estão me perguntando se eu estou comprado em dólar. Na verdade, eu estou comprado pelas posições que a gente tem fora, né? São várias posições do fundo em moeda estrangeira, principalmente em dólar. Então, a gente está comprado e uma parte vendido para travar essas posições. É isso que eu falei aqui, talvez eu não tenha sido tão claro. E a gente diminuiu um pouco essa parte vendida, a gente está mais exposto em dólar agora, porque o dólar vomitou tudo de novo, chegou a bater 6,10 e voltou ali para o 5,65 e a gente acabou diminuindo esse hedge de dólar, tá? Mas ainda temos uma parte hedgeada, travada, mas o meu direcional é comprado em dólar por conta das posições fora. O Sérgio Rocha mandou um superchat. Bom dia, B3 não está caindo porque o mercado precifica a queda ou não reeleição do Lula, mas a queda vem porque a contração mundial é inevitável. China proibiu divulgação de índices. Aqui ele embarca numa teoria conspiratória, não dá pra gente render bloco em cima disso. Mas ele tá apostando numa contração mundial. Não, vai ter uma desaceleração mundial, isso é um fato, mas a gente já tá vendo o antídoto para isso. Queda forte de juros em praticamente todos os países, com exceção dos Estados Unidos, porque ele foi o ponto de singularidade dessa guerra comercial e os Estados Unidos está comprando de todo mundo ali, tem um impacto inflacionário potencial maior e o Fed ficou na defensiva, né? Então, é difícil apostar numa queda, eu não tenho tanta convicção, o que eu tenho menos convicção agora é no upside do S&P. Então começa a travar a carteira. Como é que a gente faz? Como é que eu trabalho? S&P começou a dar pânico, a gente começa a comprar. E é o que muita gente não faz no mercado financeiro. Começou a ficar aqueles noticiários terríveis, guerra comercial, ninguém vê luz no fim do túnel, a bolsa começa a realizar, a gente começou a fazer compras ali, né? E agora a bolsa subiu, a gente começa a diminuir essas exposições. E aí vai, até ter um cenário mais claro. Um dia, espero, rezo todos os dias, para a gente ter um cenário clarinho, purinho, que a gente possa ficar comprado com mais tranquilidade. Buca, muito obrigado. Faz a última convocação para a galera. Você que está chegando agora, QR Code na tela, chat fixado ou link fixado no chat, link também na descrição da nossa transmissão. É só abrir o aplicativo do TC e se alistar para a nossa futura corretora. Se você, ao compartilhar esse alistamento no seu story do Instagram, marcando @TC Investimentos, se você fizer isso, você ganha mais 2.500 TC Coins, porque 5.000 já estarão garantidas para quem fazer ou para quem fizer o alistamento. A gente conta com isso, última convocação do Buca. O mercado tá de banho-maria, só para falar mais um pouquinho de mercado que já abriu as coisas aqui.
É difícil a gente ver uma puxada do mercado antes dessa decisão do Fed aguardadíssima. Sobre o alistamento, o momento mais importante do TC. Revolução na empresa, tá? Vocês todos que frequentam a nossa plataforma, é um alistamento de 3, 4 minutos, rápido. Vai ter muita novidade durante o processo de alistamento e está chegando a hora da inauguração da corretora do TC. Baixa o app, clica no Alice, a gente está esperando vocês. Valeu. Valeu, Bucas, 10h16 e o homem vai pegar a nave espacial para chegar ao centro de operações do Fundo Cosmos. Você que está com a gente às 10h16 é parte importantíssima, a mais importante, para a gente fazer dessa futura corretora do TC a mais vibrante e a de mais ideal experiência para se operar, para se tradar, para se negociar. Aliste-se, venha conosco. O Lucas Wood já se alistou, o Léo Pinheiro já se alistou. Marcelo Coutinho, você que já passou por 55 exércitos. Aliás, o Léozinho já foi. Você foi do exército, não foi, Léozinho? Onde é que era o centro de alistamento ali? Você fez parte de qual tropa? Oswaldo Cruz, como é que é? Tiro de guerra. Oswaldo Cruz. Alô, Oswaldo Cruz. Alô, interior. Um abração pra toda a galera de Oswaldo Cruz que nos acompanha. Leozinho estava lá, nas carabinas da vida. Maravilha. O Coutinho já chegou a se alistar em exército? Bom, se alistar todos nós por lei, senhor. Mas participar do exército? Não, senhor, fui dispensado. Você foi dispensado? Aham. Por qual razão? Como é que ele... Excesso de contingência? Esse é o termo que eles usam pra... Tinha muita gente. Já. Excesso de contingência, se eu não me equivoco. Olha, que perda pro exército brasileiro. Pensou eu lá? Você, com a Pensou? pontaria de fibador, jamais deixaria o perigo comprometer a sociedade brasileira. Foi uma perda para o exército. Uma pena, né? Mas o que me conforta é que o ganho maior foi pro mercado financeiro. Trem bom. Coutinho, meu amigo, vambora. 10h18, dólar tá subindo 0,27%, R$ 5,765 e o Ibovespa sobe 0,20, 133.770 pontos. Vai lá, Coutinho. Bora, então vamos lá, pessoal. Da minha última saída, antes da entrada do Buca, o que eu falei, né? Provavelmente índice para baixo, veio. Inclusive esse FIBO aqui. Se você quiser facilitar a vida, você pode tirar esse FIBO e a gente vai deixar ele mais didático com o canal. Então é aquilo que eu falei. Voltaria para dentro do canal, pior caso, 135, 160 e é para lá que tá indo. Então, volta baixista, sem figura gráfica, simplesmente um movimento harmônico de queda. Cota 135, 600, a priori teria mais 400 pontos, 440 pontos de queda. No caso do dólar lado direito, mesma coisa, né? Falei que eventualmente subiria, teria duas resistências na sua frente. Resistência no 5,7, resistência no 62, foi certinho, R$ 5,772. Tem uma beliscada, bateu, volta para dentro do canal. Então, a gente a priori tem o índice baixista dentro do canal por uma harmônica, o dólar bateu no 772, volta, não tem figura gráfica, o dólar ainda altista, imagino, leve correção para posterior alta. 10h19, obrigado, Coutinho. A gente vai fazer a leitura geral aqui das Blue Chips, entendendo a cotação de cada uma delas e depois a gente passeia pela composição do índice. Vamos nessa. Ambev tá caindo 0,42%, é um aceno a quem monitora a BEV3, 14,15 é o preço. Setor financeiro, B3 recua 0,7%, Banco do Brasil avança 0,4%, Bradesco avança 0,15%, Itaú sobe 1,13%, que beleza, hein? Olha Itaú, buscando as máximas históricas. Santander, avanço de 0,81%, R$ 28,68. Saímos do setor financeiro e olhamos para o quarteto de ferro. CSN avança 0,75%, R$ 9,41. Gerdau sobe 0,6% a 14,87. Usiminas sobe 0,18% a 5,43. Vale avança 0,51% a 53,27. De lá para Eletrobras. Eletrobras tem queda de 0,25% na média, Elet 3,42,99, Elet 6,47,11. Embraer 0,0, 66,47. Aí a gente parte para Magalu em 8,73, a queda de 0,11%. Petrobras recua 0,20 em média, Petri 3,32,20, Petri 4,30,10. De lá para Suzano, com direito hoje à divulgação de Klabin, querendo ou não, o setor está em voga. Suzano está avançando 0,38%, R$ 50,63. Usiminas, 5,45 ao preço, eu já falei. Dá para destacar VEG, 0,0, R$ 42,97. Vamos para a composição do Ibovespa. Por variação, os papéis que mais se destacam. Azul sobe 2% a 1,47. BB Seguridade sobe 2% a 39,62. IRB sobe 1,5% a 47,10. Na ponta oposta, Raia Drogasil, devolvido a leilão, hein?
Raia Drogasil caía 9,31%. A B3 olhou e falou, opa, para leilão. E o papel foi cotado a R$17,64. Vamos ver como é que sai do leilão. Vamos 3, queda de 5%. Papel tá com R$4,57. Tem divulgação associada a esses dois tickers. Vibra Energia, agora com recuo de 3,5%, R$18,04. E Pecar 3, hein? Pecar 3 não bastasse ter perdido ontem mais de 20% de valor de mercado, está perdendo agora mais 2,63%. Fechamos o panorama olhando por pontos. Raia Drogasil tira 150 pontos para o Ibov, ou do Ibov, não é nada desconsiderável. Vibra 50 pontos, B3 outros 39. Na ponta oposta, entregam pontos para o Ibovespa. Itaú Unibanco 130 pontos, Vale 70 pontos, Itaúsa, 33 pontos, BB Seguridade, outros 29 pontos. Pronto, entregamos todo o panorama para vocês. Agora tem rápidos destaques. A gente tem o destaque inicial do Gabriel Junqueira e depois vamos para a Central TC Investimentos com ele, Guto Cerávolo. Na sequência, Coutinho e Gabriel tabelam, porque destaques não faltam. Olha como o Gabriel é um menino trabalhador. O Gabriel desde as 3h15 da manhã acordado para separar destaques de Klabin, Vulcabras, JSL, Caixa Seguridade, Carrefour, Prio, Vibra, Vamos, Blau e Raia Drogasil. Putz a vida, é o trabalhador brasileiro. Alô, Gabriel, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Lucas. Hoje o negócio tá violento, né? Mas temporada de balanços é sempre assim, a gente trabalha bastante aí, a gente corre atrás para trazer a melhor informação e as melhores análises com que as empresas estão reportando, né? O mercado hoje abrindo um pouco em compasso de espera aqui, acho que sem grandes movimentos até a gente ter não só a decisão, porque a decisão do que vai acontecer hoje está meio que dada, né? Os Estados Unidos devem manter os juros e o Brasil subir meio, mas o mais importante é o que vai ser dito após a decisão, né? Então isso sim é o que vai fazer preço e é o que a gente tem que esperar, principalmente o nosso bom e velho Jerome Powell, o nosso velhinho lá tem que falar alguma coisa, porque a situação nos Estados Unidos não tá fácil, viu? 10h23, obrigado, Gabriel. Vamos agora para o destaque do nosso Guto Cerávolo. Ontem nós tivemos a participação do Dendem, o Dendem então preencheu o espaço dos destaques de opções. Na quinta-feira, amanhã, o Dendem volta a estar com a gente, em caráter excepcional, com base na divulgação da sua metodologia. Muito em breve a gente vai divulgar um curso específico do Dendem, parceiro de todos nós aqui, também amigo do Guto. Hoje o Guto está de volta para tabelar, titular que é da Central TC Investimentos, e vai mostrar para nós uma oportunidade que pode ser cadenciada, protegida, compensada por opções ou com opções. Qual é, hein, Guto? Bem-vindo e bom dia. Muito bom dia, vamos lá. Vou chamar a atenção aqui de Banco do Brasil. Olha só, fez um topo histórico lá na casa de 29,45, deixou um longo pavio, ou seja, esse aqui era topo histórico, tinha que mostrar força, voltou, então mostrou fraqueza, no dia seguinte caiu, e hoje segura. Cara, perto de topo histórico, quem está comprado, está muito bem comprado. Para isso, turma, eu indico para vocês sempre comprar um seguro, principalmente que está vindo o balanço aí. Vamos à nossa operação. A operação está comprado na ação, vamos comprar um seguro, uma opção de venda. Quem compra tem o direito de quê? De vender. A que preço? A 29,04. Nesse exato momento, saindo a 0,61, eu estou falando de BBAS R296 para o próximo vencimento, mês 6. Temos 31 dias para carregar essa posição. Perda máxima, não importa o que aconteça. Se o papel despencar, você tem o direito de vender a 29,04. Em compensação, acima de 29,67, você tem um ganho ilimitado, ou seja, uma operação com prejuízo, né, limitado e ganho ilimitado. Uma excelente oportunidade, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Tá com medo do futuro? Basta fazer o básico no presente e sem blá 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 de destino. Não entendeu? Além de vagabundo é burro. Vou te ajudar. Assista o clássico da Disney, A Cigarra e a Formiga. Espero que entenda. Putz!
Putza vida! Não dá não, vai de novo. Anota aí. Quem age com verdade hoje não teme o amanhã. A vida recompensa os que plantam o trabalho e a disciplina. Beijo no coração. Às 10h26. Olha, nós saímos de vagabundo e burro para a vida recompensa os que plantam trabalho e disciplina. Este é o jeito mais importante, que o conteúdo é a forma. O Guto nos lembra todo dia aqui, viu, Coutinho? Sensacional. Assina embaixo? Sensacional, lógico. Ué, hein? Tem que não levanta cedo pra trabalhar pra você ver o que Pra acontece. ver o que acontece. Tá aí, 10h26. Quem age com verdade hoje não teme o amanhã. A vida recompensa os que plantam trabalho e disciplina. Por isso que desde cedo o Lucas Wood está plantando trabalho e disciplina, não é verdade, Com Luquinhas? certeza, né? Igual você falou, cheguei aqui, que horas mesmo? Nem eu lembro. 5h15, né? Você falou? 4h14. 4h15. 4h15, por aí. Às 10h27, vambora. Atenção, a Beta GPS do mercado em clima e ritmo de super quarta tem a falar, pois não, Beta? Vou te dar um conselho. Prepara o lenço. Que isso, Beta? A Beta tá catastrófica hoje. É pra todo mundo chorar. Calma, Beta! Dos mesmos criadores de Calma, Bet, vem aí. Calma, Beta! 10h27, daqui a pouquinho tem a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos, em dia de super quarta. Vamos repassar a agenda, você que tá chegando agora. Leozinho, eu não domino muito bem os horários em decisão de juros, como é que não é. Então agora você vai se organizar. Dá uma olhada aí, ó. Nós já vivemos a produção industrial brasileira, e a produção industrial aqui no Brasil veio fortíssima. Esperava-se 0,30, a realidade entregou 1,20. 11h30, nossa próxima atração, estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Aí, meu amigo, prepare a sua cotação. Vem aí, comunicado e taxa de juros do Fed. Tem notícia nisso e não é pequena. Mas a principal notícia estará às 3h30 nas falas do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. 3 horas também sai a balança comercial brasileira, hoje apequenada no calendário macroeconômico em função da decisão de juros americana. Às 18h30, a cotação. O mercado pode estar parado, mas a decisão de juros no Brasil também promoverá atenção. Por quê? Gabriel Galípolo vem aí junto aos seus no colegiado. Vamos ver como dorme a taxa Selic de hoje para amanhã. Espera-se que durma em 14,75%. E vamos ver qual a ancoragem de expectativas que o BC do nosso país vai colocar na mesa. 8h50, as atas da reunião de política monetária lá do Japão. Balanços americanos já trouxeram highlights de Walt Disney e Uber. E no caso brasileiro, Klabin divulgou seus resultados. Agora a gente espera Eletrobras, hein? Muita negociação, volume de negociação, por isso meu destaque. Eletrobras, Semig, Aeres, Auren, Brasil Agro, C&A, Dexco, Engie, Guararapes, Klabin, Minerva, Redditor, Ultrapar e Vivara fechando os trabalhos. É assim que estamos. Então, ó, já são 10h29, vamos lá para a abertura do mercado americano e aí a gente vai dividir com você os principais highlights. Como é que tá o Brasil antes da bola rolar na terra do Tio Sam? A curva de juros aqui no Brasil está pedindo 6 pontos base e meio, em média, a mais nos prêmios. O dólar está subindo 0,19, R$ 5,760. E o Ibovespa Futuro está caindo 0,18, enquanto a vista está no 0-0. Ibovespa perdeu o senso de direção. Estava indo para um lado, foi para o outro, está no 0-0 agora. Vamos ver agora com a abertura em si, 10h30 temos no relógio. Então vou narrar para vocês aqui os principais pontos. Amigos, o DXY não tem notícia. Continua em 99,400. É o dólar a nível global. O VIX não tem notícia. Está no 0-0, em 24,79. Os yields de 2 e 10 anos não tem notícia. Estão praticamente estáveis. Os de 2 em 3,79 e os de 10 em 4,29%. Eles não estão com nenhuma grande movimentação. Cheira compasso de espera, né? Tesla está subindo 0,45, 276 dólares com 65 centavos. Amazon está no 0-0, Meta está subindo 0,20, Google 0,7, Nvidia é exceção, cai 0,65, Apple acaba de virar, passa a cair 0,05 e Microsoft recua 0,12%. É assim que nós estamos. 10 horas com 30 minutos, Lucas Wood traz pra gente Dow Jones, S&P, Nasdaq. Pois não, Lucas. Vamos nessa, só espero que eu não seja estopado pelo meu pigarro de novo igual da última vez, mas agora acho que vai. S&P 500 na região dos 5.600 pontos ainda.
avançando 0,15%. Dow Jones, 40.995 pontos. 41 mil pontos na região Dow Jones, 0,46% de avanço. Pra gente finalizar, Nasdaq sobe 0,15%. Na região dos 19.800 pontos, Léo. Tá lá, Lucas Wood com a gente aqui, 10 horas com 31 minutos. Leozinho, abertura de lá, mudou alguma coisa aqui? Olha, dá pra dizer que coincide a abertura americana com a busca de mínima no Indifut. Indifut tá caindo 0,22%, a mínima foi 135.350. E o patamar atual é de 135.360. Então estamos muito próximos da mínima intradiária. O dólar está avançando 0,24% e a curva de juros pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios. Obrigado pelo carinho da sua audiência. São 3.060 simultâneos que estão conosco. É super quarta, é super audiência, é super comentário, é super like. Manda o seu prestígio para o nosso trabalho. A gente agradece muito. Temos 1.500 likes. Coutinho, se ontem nós tivemos num dia que era terça-feira, prévia da super quarta, 1.800 likes durante a sua participação, hoje, por coerência, nós temos que ter 1.900. Porque é uma super quarta, a gente tem mais gente ainda conectada. Então, com o charme e a ginga que só você tem, convoca o like do povo, por favor. Pessoal, bom dia novamente, né? Muito obrigado por ontem, os meninos ficaram extremamente agradecidos. E hoje nós vamos pro versão 2.0. Então, por favor, se você não se importar, dedo no like para 10 minutinhos, me demite. 10 segundinhos, absurdo. Dedo no like e volta pra super quarta, tá bom? 10h32, convocação tá feita pelo glorioso Coutinho. Os 1.600 estão se aproximando, contamos com vocês. Gabriel Junqueira, agora é o seguinte, vamos trabalhar. Você tá muito confortável, tá tranquilo, acordou na madrugada e até agora tá dizendo assim, pô, o Léo não vai me chamar aqui pros destaques? Eu preparei 25 relatórios e o Leozinho não vai me dar a moral. Não, vou sim. A partir de agora, nós temos espaço para você. Com o Coutinho nas fibadas da vida. E depois, a interatividade do público com direito à fiboninha, porque quarta-feira é dia. Daqui a pouquinho, ela chega da creche, não é? Que creche é essa que libera 10h30 a criança? Depois você explica, ou não. 10h33, Gabriel, de olho em Klabin. Lucro cai 3% no primeiro trimestre, a 446 milhões. A empresa vai pagar 279 milhões de reais em dividendos. Vou compartilhar a tela com a manchete, assim todo mundo consegue enxergar melhor. A receita líquida ficou em 4,86 bilhões de reais, é um crescimento de 10% na mesma comparação. O show de fundamento é seu, Gabriel. Bom, Léo, vamos lá, né? Klabin apresentou resultados ligeiramente acima do esperado no primeiro trimestre de 2025, com um EBITDA de 1,86 bilhão de reais, 2% acima trimestre contra trimestre, superando em 3% a projeção do Itaú BBA e em 5% o consenso de mercado. O principal destaque foi a forte geração de caixa livre, que totalizou 492 milhões de reais, um yield anualizado de 11%, revertendo o consumo de caixa do quarto trimestre de 2024. Né? O valor ainda desconsidera os 800 milhões da venda da primeira tranche do projeto Platô. Apesar disso, a alavancagem em dólares seguiu estável em 3,9 vezes no topo da política da companhia devido à queda do EBITDA dos últimos 12 meses em dólar. Né? No operacional, o segmento de celulose teve uma queda de aproximadamente 13% no trimestre contra trimestre no EBITDA, pressionado pelos menores preços e volumes e custos mais altos, né? Enquanto o segmento de papel e embalagens cresceu 14%, impulsionado pelas melhoras nos custos. O resultado, Léo, combinando aí essa forte geração de caixa, está sendo muito bem recebido pelo mercado aí. A gente está vendo a Klabin subir 2,68% hoje, né? Vamos lá, pro gráfico de Klabin, KLBN11. Alô, Marcelo Coutinho. Bora, quem sabe, Klabin achou o fundo, olha só. Opa! Você tem uma lateralização, né, que é um envelope de baixa, que a priori te leva lá para R$ 16,35. Mas você tem aqui no curto, bem curtinho, né? O que é curto? São poucos candles. Você tem aqui um sobe, lateraliza, sobe. Então, Klabin no curto prazo tá querendo subir. Cota 1 no 9, 1 no 8, vai agora dar uma chacoalhada a 1 no 928, que é a segunda resistência, e aí tem uma leve alta ou um leve potencial de alta. O teor do papel permanece baixista, aqueles 16 ainda vale. De qualquer forma, quem está comprada, passa por uma situação de um certo conforto. Klabin sobe um pouco, se você olhar o histórico do papel, extremamente amassado. Mas, de novo, cuidado, Klabin, se romper o 19,28, a ideia é
leve alta para posterior baixa. Então, atento quem tiver comprado, novas entradas não faria, a não ser que seja para carrego de longo, e aí sim, entradas parciais, preço médio positivo, mas no curto prazo, leve alta para uma continuidade baixista. Tá aí o Coutinho, hein? KLBN11 passada limpo, nós tivemos o resultado divulgado. Agora, a gente vai olhar, é para Vulcabras. VULC3 é o ticker, a empresa também divulgou resultado. E o lucro líquido chamou a atenção. Ficou em 106,1 milhões no primeiro trimestre de 2025. Estou acompanhando aqui no Eu Quero Investir as palavras de Matheus Gagliano. Olha só, pessoal, um avanço de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos lá, Gabriel Junqueira, Vulcabras no radar. Bom, o Vulcabras reportou fortes resultados no primeiro trimestre de 2025, com receita crescendo 17% no ano contra ano e superando as expectativas do mercado em 3%, né? Impulsionada principalmente pela demanda doméstica, com destaque para o crescimento de 19% no Brasil. O avanço foi equilibrado entre volume, que cresceu 6%, e o preço, que cresceu 11%, compensando a queda de 13% nas exportações, né? A companhia superou 2 desafios relevantes no trimestre: o alto abstencismo, né, do quarto TRI e o fim antecipado da desoneração da folha para o setor calçadista, né, o que ajudou a manter a margem bruta estável com relação ao ano anterior, superando em 30 bips o consenso, né. O EBITDA também surpreendeu positivamente, ficando 5% acima das expectativas, mesmo diante de despesas comerciais 7% maiores, né, com a margem bruta melhor compensando o impacto. O lucro líquido foi 9% acima do consenso, impulsionado pelas receitas financeiras maiores devido à variação cambial. Fluxo de caixa livre de 125 milhões de reais, 30% de retração no ano contra ano, pressionado por um maior CAPEX e aumento do dias de estoque, né? Então do giro de estoque em 14 dias. Ainda assim, a estrutura de capital da empresa segue sólida, a posição de dívida líquida praticamente nula. Léo, bom resultado de Vulcabras aí, e olha que belezinha que ela tá no gráfico. Olha aí o Gabriel, bicho. Olha o Gabriel, aqui ele deixou escapar, né? Ele ficou fragilizado, evidente, assim. Ele foi seduzido pelo gráfico. E você já me ensinou uma vez que o que o gráfico une, ninguém separa. Você acabou de ver, foi um golpe fraco do Gabriel, o encantamento dele no gráfico de Vulcabras. Veja só, confira comigo no replay. Olha que belezinha. Vamos para o gráfico, por favor. Ele está constrangido. Vamos preservar a imagem dele. Vulc3 está aí, veja aí, ó. Sobe, nem dá para chamar de lateralização. Já sobe de novo. É uma esticada. O Gabriel tem razão. Ele não conseguiu controlar a emoção. Uma razão gráfica ele tem. Tá certinho, Leozinho. Olha só. Seduzido está num gráfico que, e aí sim, Vulcabras tem a sua máxima no segundo semestre de 2023, né? Vulcabras lateraliza desde então, restrito 18,14. E agora sim, Vulcabras rompe os 18,12. Tem uma leve resistência no 869, tem um fibo revertido aqui que tem no 869 como resistência. Então assim, quem tá comprado, extremamente bem comprado, tá tudo certo para que Vulcabras suba. Só que, antes de ir a 1,970, nota que Vulcabras tem a resistência dos 18 e tem a resistência de 18,62. Então, minha recomendação, quem tá comprado, cola o stop. Você tem aí uma possibilidade muito grande de que o papel volte para depois sim, aí continuar subindo. Aproveitando, respondendo Eduardo Prado que comentou, né, uma solicitação de entender um pouquinho mais de como é que eu me expresso. Quando eu falo compras parciais, preço médio positivo, são compras em região de inflexão, onde o ativo pode ou não, e aí para você não entrar com 100% do capital, compras parciais, ou seja, fraciona, preço médio positivo. Bom, o Supremo Tribunal do TC exige que eu coloque imagens para que eu não seja acusado de injusto. Então, façamos agora. Léo, confira comigo no replay. Este é o momento em que o Gabriel Junqueira se sente seduzido pelo gráfico de Vulcabras. O que vai acontecer na leitura labial é você identificar ele dizendo: olha que belezinha. Confira comigo no replay e conclua se isto é ou não um olhar apaixonado pelo gráfico. Aqui, olha lá, olha que belezinha o gráfico de Vulcabras. E aí ele pausa.
e pausa com um sorriso iminente. Aí você vê a minha cara ali, ó. Você ficou... tá pra cá, não é pra cá. Você ficou chocado, não ficou, garotinho? Pois é, eu também fiquei. Eu fiquei chocado na hora ali. Não deu pra reagir de outro jeito. Gabriel Junqueira, o mesmo Supremo Tribunal do TC exige que eu te dê um direito de resposta, à vontade. Léo, a verdade é que assim, eu tô aqui, né, na função de analista fundamentalista, adoro os fundamentos, né? Eles são como a razão, né? Mas o gráfico, né? O gráfico é a emoção. O gráfico, quem opera mercado sem olhar gráfico, ou tá mentindo ou tá sendo mal intencionado. Essa que é a verdade. Ele gosta. Amei. Às 10h41. Amei. É verdade. Eu escuto aí a turma, né? Porque não sei o que, o fundamento é muito lindo. Eu concordo com tudo aqui. Eu sou da escola, sou investidor de valor e tal. Mas quem não olha pro gráfico, meu amigo, não sabe o que é bom da vida, cara. Olha aí, Sabe, bicho. gente, O que que pode? Posso falar Pode. com os meus 20 anos de experiência, olhando pra essa carinha e esse sorriso? Tá compradaço, cara. Tem a menor dúvida. Esse encanto aí, tá compradaço. Não, eu vou te falar uma coisa. A Rita Lee tem uma, já saudosa Rita Lee, tinha uma música que é Amor e Sexo, né? Acho que a música chama Amor e Sexo. E aí ela falava assim, isso aqui é amor, isso aqui é paixão, ou é o próprio sexo. Eu não vou lembrar a letra bonitinha aqui, mas vocês estão entendendo, que eu sei que vocês conhecem a música. O Gabriel está nos dizendo que o fundamento é o amor, mas a paixão, essa aí. Olha, Leozinho, ó. Leozinho, é isso aí, garotinho. Mas o gráfico é paixão. O gráfico é a sedução. Às 10h42. Lucas Wood chamou atenção para leilão. Por quê, hein, Lucas? Papel de Raia Drogasil saiu de leilão. A última... Theo, meu irmão na cabeça aqui. Léo, a última vez que a gente trouxe aqui, o papel tava na região dos R$18 com 10 centavos. Agora, o papel sai de leilão e cota R$17 com 77 centavos, retraindo 8,65%, Léo. O Raia Drogasil, que é um dos destaques pelos quais o Gabriel vai passar, tá? Então, R$17 com 77 centavos, queda de 8,64%. É uma honra. Um abraço pro Supertel, um dia aí de conhecê-lo. Nós temos 10h43. Coutinho, olhando para dólar, não vejo notícia, acho que dá para seguir com o Gabriel, hein? 0,19% de alta, R$5,760. O Ibovespa tá caindo 0,12%. Estamos diante de um compasso de espera. Vamos seguir a tabelinha com o Gabriel Junqueira em cima dos destaques de temporada de balanços. Lucro líquido da JSL cai 7,4% no primeiro tri, fecha em 45,1 milhões de reais. A receita líquida ficou em 2,3 bilhões de reais no primeiro trimestre. Então, manchetando aqui para vocês, esse é um avanço de 12% na comparação anual. Não é pouca coisa, mas qual a expectativa que existia? Como é que você viu esse resultado, meu caro Gabriel? Bom, vamos lá, Léo. O JSL reportou resultados em linha com o consenso no primeiro trimestre de 2025, né? Então, o EBITDA recorrente foi de 458 milhões de reais, uma alta de 14% no ano contra ano, refletindo a boa performance dos segmentos Asset Light e Heavy, com novos contratos impulsionando receita e margem. A receita líquida cresceu 12%, somando 2,3 bilhões de reais, com destaque para as operações dedicadas, que cresceram 18%, e a armazenagem, que cresceu 17% no Asset Light. Além do crescimento em transporte de cargas nos setores de papel e celulose, alimentos e combustíveis no Asset Heavy, que foi de 11%. A margem EBITDA cresceu 0,4 pontos percentuais para 20,6%, com forte avanço no Asset Light, que cresceu 2,8 pontos percentuais, mas um recuo no Asset Heavy, que recuou 1,8 pontos percentuais devido aí ao aumento dos custos de insumo. O fluxo de caixa foi negativo em 2 milhões, então praticamente nada, né? Isso foi um pouco impactado pelo aumento dos recebíveis, e o CAPEX caiu 85% no ano contra ano, totalizando 65 milhões, né? A alavancagem permaneceu estável em 3 vezes dívida líquida e EBITDA, e a empresa pode iniciar agora um processo de desalavancagem nos próximos trimestres, dado a maturação dos seus investimentos, né? Vamos lá, a JSL faz parte do grupo Simpar, Léo, é uma baita empresa. Se a gente olhar um pouco mais no zoom out aqui, a gente vê que ela teve uma performance positiva há um tempo atrás, era, aliás, dos grandes destaques ali do grupo, até que ela caiu um pouquinho, mas em 2023, 2024 foi bom, e só que agora eu vejo um potencial de ganho muito maior na Simpar, né? Eu acho assim, é um papel legal,
mas vamos olhar para o todo do grupo, que a gente teve também o resultado de Vamos, que não foi positivo, né? Até não é à toa que o papel está caindo quase 8 agora, né? Mas o grupo Simpar tem chamado a atenção a holding e não as suas subsidiárias, Léo. Coutinho? O ativo cota R$ 6,30, região de lateralização inferior, compra já com viés altista. Quem está comprado a priori toma um calorzinho a R$ 5,78, vai dar leve queda, isso no pior caso, tá? Melhor caso, 6,23 já repica. Para manutenção, quem está comprado a priori está bem comprado. Quem quer entrar comprado, gosta da tese, movimento longo também, compras pequenas. Preço médio positivo, mas é um papel a ser namorado. Deve dar uma boa posição, pelo menos aí de médio prazo. Caixa Seguridade, alô Gabriel, lucro de R$1 bilhão no primeiro tri e anúncio de 930 milhões em dividendos. São 31 centavos por ação. Esses dividendos vão ser pagos no dia 15 de agosto de 25. A base será a posição acionária até 1º de agosto deste ano. Vamos lá, meu amigo, é com você. Caixa Seguridade, Léo, registrou lucro líquido de 1 bilhão, como você comentou, né? Isso é 9% de aumento no ano contra ano e 4% de retração no tri contra tri, né? Mais em linha com as expectativas que o mercado estava colocando devido à fraqueza no segmento de seguro prestamista e também maiores custos e menor resultado financeiro, né? Os segmentos de seguros foi sustentado pelos ramos imobiliários e residencial, enquanto consórcio e previdência mostraram resiliência mesmo com sazonalidade negativa. O resultado de equivalência patrimonial foi de 767 milhões de reais, com destaque positivo para XS3, que é a parte residencial, e consórcios, e pressão em CNP e XS1, seguros de vida e prestamista, né? As receitas de corretagem cresceram 13% no ano contra ano, mas caíram 8% tri contra tri, afetadas pela queda nos prêmios, e as despesas administrativas subiram 31%, mas com melhora sequencial de 160 bips em relação às receitas, né? O resultado financeiro foi de 29 milhões, revertendo o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado. Anunciou o dividendo, que representa um payout de 92%. O que eu estou vendo aqui do setor de seguros, né? Os resultados não estão vindo bons, isso pode indicar um pouco de topo de taxa de juros, né? Então, a Brasil Seguridade teve seu resultado ontem, que também teve uma repercussão muito negativa. Hoje ela está subindo 2%, mas chegou a cair um montão ontem, e a Caixa Seguridade não está indo numa linha diferente, né? Tendo um resultado um pouquinho pior e uma performance pior também das ações no dia da divulgação, Léo. No caso do gráfico, pessoal, CXSE3 em cima de um suporte FIBO amarelo, tem até um pontinho de compra aqui para os mais arrojados, tá? Você já tem a correção do primeiro FIBO arrojado, por quê? Porque é um movimento mais curto, pode pegar e ainda dar uma leve corrigida. Quem vai aguardar, ok, olha quem chegou. Aguarda, o ativo cota no 521, seu objetivo aí sim por uma compra mais conservadora, R$ 14,65, figura gráfica extremamente promissora. A única coisa, novamente neste caso também, FIBO muito longo, compras parciais, preço médio positivo, operação de mais médio prazo. Papai. Oi, meu amor. Vou pegar um suporte em Pecar 3. Vai pegar um suporte em Pecar 3. Vai lá, bota no gráfico aí. Não, como ir? Ela tá dizendo que Pecar 3 fez fundo. É uma monstra a Fiboninha. Vamos ver se é isso mesmo. Ativo cota 2,91. A Fiboninha tá falando desse suporte a R$ 2,49, que tem uma compra especulativa sob suporte. O ativo fez 4,95, corrige. Gráfico muito semelhante à VEG, muito semelhante à Embraer. Quem gosta da tese de operação especulativa, como a Fiboninha, compra a 2,49. Tô alavancada. Calma, Fiboninha. Fiboninha também, vou te dizer, viu? É Magalu, é Pecar 3, só que é agito também a gloriosa Fiboninha. 10,49, vamos lá, mais um destaque. RD Saúde, RADL3. Ó, o bicho tá pegando aqui em relação às mínimas do Ibov, não é isso? 0,37%. Ei, Madeira! Tá caindo Ibov, 133.022 pontos. Na semana já cai 1,6, hein? Vai encorpando a correção. Hoje é teste pra cardíaco, amigo, com a super quarta. Lucro da RD Saúde cai 17% no primeiro tri. Daí você tá entendendo a queda, né? Empresa se justifica. O lucro líquido ajustado da antiga Raia Drogasil somou 177 milhões de reais no período. A empresa se justificou. Te convenceu, Gabriel Junqueira? Bom, Léo, não.
Apesar de eu gostar da Raia Drogasil, né, a RD Saúde, né, ela mudou de nome. Eu acho uma baita empresa, aliás, a gente sempre vê, né, as farmácias deles ali na cidade de São Paulo, mas o resultado foi muito ruim, viu? Apresentou um resultado fraco, frustrou expectativas que já não eram boas e virou uma narrativa de show me story, né? Então ela vai precisar mostrar resultado para poder ter as ações voltando a performar, né? As vendas líquidas ficaram 0,8% abaixo do consenso, o EBITDA ajustado caiu 7,6% e o lucro líquido 25% aquém do esperado, né? Desaceleração da receita surpreendeu até a própria gestão, com crescimento de lojas maduras só em 3,4%. Então, a gente fala muito de same-store sales de 3,4% é muito pouco. Isso é abaixo da inflação regulada dos medicamentos, que foi 4,5%. Enquanto você teve um bom desempenho no digital, mas não compensou a fraqueza horrorosa do que a gente viu no varejo físico. A margem EBITDA ajustada recuou 100 pontos percentuais, 100 bips, né, para 6%, pressionada por uma queda de 63 bips na margem bruta e diluição operacional com maiores despesas de pessoal nas lojas, né, mesmo com essa redução do G&A. A gestão acredita que o primeiro trimestre de 2025 representa o piso das margens no ano, apostando em uma recuperação com reajustes de preços, ganhos de eficiência e reestruturação administrativa, mas a falta de entrega recente dificulta a confiança do mercado, né? O lucro líquido ajustado foi de 177 milhões, queda de 2 dígitos e 25% abaixo do consenso, afetado por um EBITDA mais fraco e maiores despesas financeiras, né? A geração de caixa também foi negativa em 124 milhões de reais e a alavancagem subiu para 1,2 vezes. Léo, muito ruim, viu? Putz a vida. E a gente tinha um canal de baixa, né? Claro, no gráfico que você está compartilhando, Coutinho. É um canal de baixa nítido, que chegou a ser rompido em alguns momentos. Eu tô rindo aqui porque a Fibonacci também quer negociar a Radrogasil. Então a gente tem um rompimento do canal de baixa e aí um retorno pro canal de baixa. E agora o gap nos coloca mais ainda no canal de baixa, né? O no 783 cota tem um suporte a R$17,03. Se perder, dá uma bela de uma azedada. Você pode até pegar e fazer um fibo contrário para ver até onde vai. Você estaria falando de droga raia a R$13,54. Então sim, ativo permanece baixista. Quem está comprado, lamentavelmente mal comprado. E deste desenho, a coisa só tende a piorar. Se perder 17,03, você está falando de um papel a R$13,54, que eu fiz uma métrica enquanto Junqueira falava. Esta queda toda é 41%. Coutinho, estou ansiosa. Ansiosa por quê? É super quarta. O quê? Vou comprar dólar. Vai comprar dólar. Call de compra. Vai pro gráfico aí do dólar. Call de compra. Vê se ela tá no caminho, porque o dólar foi renovando máximas agora. Vamos ver, Dolete. Não, ela tá certa, não precisa nem... Olha vou fibar aí, minha filha. Filha de quem que é, né? Vou fibar minha filha não, né, lindinho? Ó. Olha só, dólar no envelopezinho de alta, sobe, lateraliza, sobe, dólar retesta R$5,772, gráfico intraday. Ponto do dólar mais curto, R$5,780. Você tem 8 pontos de upside para o dólar no intraday, já está fazendo o rompimento da resistência. Depois, 8,5. De qualquer forma, tem alta no curto e uma alta no médio. Boa, Coutinho. Bom, é o seguinte, nós estamos ferrados aqui no horário, né? 10h54, não temos mais tempo. Gabriel, vou pedir que o seu destaque final, até pela demanda que a audiência tem por esse papel, seja em torno de PRIO 3. Lucro líquido de $352 milhões no primeiro trimestre. A companhia divulgou os resultados ainda na noite de ontem. Fala aí, meu querido. O Léo, a PRIO reportou um EBITDA ajustado de $459 milhões no primeiro trimestre de 25, em linha com as estimativas e 37% acima do trimestre anterior, impulsionado pela maior produção, que chegou em 109 mil barris, né? O volume de off-takes também cresceu 43%, embora parcialmente compensado pelo aumento do lifting cost, que foi para $13 por barril, que antes era 11, né? Então a gente está vendo aqui um aumento do lifting cost, isso aí é complicado, pode atrapalhar demais a margem da PRIO. A margem EBITDA caiu para $45 por barril e refletindo também a queda do Brent, né? O maior custo de extração, o maior desconto do Brent. O fluxo de caixa recorrente foi sólido em $257 milhões, mas o fluxo de caixa ajustado, né, acabou ficando negativo em $110 milhões, né? A dívida líquida aumentou ligeiramente, com alavancagem estável em 1,3 vezes dívida líquida EBITDA, né?
Léo, é o seguinte, cara, o pessoal fala muito das empresas de petróleo, assim, enquanto a gente tiver o barril de petróleo no patamar que tá e com a tendência de baixa que tá, óbvio que a gente tá falando de que conflitos geopolíticos podem acontecer, o petróleo é o grande termômetro e tudo mais, essa turma não vai andar, seja Prio, seja Brava, seja Petrobras, seja quem for, não vai andar. Enquanto o barril de petróleo não tiver uma tendência de alta clara, a gente não vai ver as ações das petroleiras andando, independente se elas estão bem equacionadas na estrutura de capital, se elas estão tendo crescimento de produção, o que gera uma certa oportunidade até para aquele investidor que tem uma visão de mais longo prazo, porque daí quando a commodity alinhar, você vai ter aí o fechamento desse gap, mas enquanto a commodity não contribuir, dificilmente vamos ver essas empresas performando bem nas suas ações, não quer dizer que elas não estejam performando bem nos seus resultados. Valeu, Gabriel Junqueira, Prio 3. Com isso a gente se despede do Gabriel. Gabriel, obrigado. Amanhã estamos juntos para repercutir o que foi a Super Quarta, tema que eu volto a abordar com Alex Martins em instantes aqui. Um abraço e até amanhã. Valeu, Léo, eu que agradeço, só deixar claro aqui, pessoal, tudo que foi dito aqui tá na plataforma do TC, a gente tem também os outros resultados lá que ficaram aqui de Vibra, de Vamos, de Blau, de Carrefour, também todos na plataforma do TC e no grupo da Santa Fé Investimentos. Então, se você tem esses papéis, quer revisitar os números, corre lá, se acessa no TC e não esquece de fazer o alistamento também, porque isso é muito importante, mas vai na plataforma do TC porque tá todas as informações lá. Valeu, Léo, até amanhã, grande abraço, viu? Gabriel. Oba. Juízo. 10h57, o Gabriel derrubou Vulcabras hoje. Vulcabras, o gráfico de Vulcabras, falando, meu Deus, quanto amor. Temos 3 minutos para as 11 da manhã. Coutinho, vamos lá, meu amigo, já para os destaques finais aqui de dólar em índice, dólar subindo 0,35, você fibou há pouco com o gancho da Fiboninha. O Ibovespa aprofundou o viés de baixa, tá caindo 0,41, se despediu dos 133 mil pontos. É uma despedida assim, parcial, vamos ver o fôlego dessa despedida. 132.963 pontos é o que temos agora, marcha Red 0,41, o Indifut está caindo quase 0,70. Você? Bora, então olha só, pessoal. No caso do índice, o índice Recordar e Viver voltou para dentro do canal, cantei o 135, 160. Agora sim, cai, então eu peguei e dei uma fibadinha revertida para ver até onde vamos. Cota 134,790. Próximo objetivo 134,332, conta rápida 450 pontos de queda. A priori ponta vendida do mini índice, se você olhar a formação gráfica, envelope de baixa, cai, lateraliza, caiu. Então tudo sob controle, por favor, preferência de mini índice para ponta vendida. Coutinho, muito obrigado, tamo junto, aquele abraço. Sempre muito bom tabelar aqui contigo. Amanhã a gente vai voltar a se encontrar já na repercussão da Super Quarta. Até lá. Tchau, lindão. Obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês. Eu volto hoje com o Vini Custódio às 12 horas. Meio-dia em ponto. Vai até que horas a sua participação? Só um minutinho, Virulina. Vai até que horas a sua participação? 13h30. 13h30. 1h30 de Coutinho tabelando com o Vini, imperdível almoço de negócio. Oi! Fiboninha. Eu já me alistei. Oh, não acredito. Olha, tá em todas as music a Fiboninha. Você é ligeira mesmo. É mesmo? Então, você já tá agora na lista ali dos operadores da Futura Corretora? O aplicativo está um show. Que beleza, Fiboninha. Muito obrigado pela propaganda. Então tá bom. Nossa, mas... O que aconteceu, hein? Isso é comemoração ou é lamentação? Chora de novo aí, ou ri de novo. Deixa eu ver. Eu acho que é alegria. Você que é o pai da criança. Ela tá alegre, não tá? Tá, essa é uma forma expressiva. É, expressiva. Tchau, Coutinho. Tchau, lindão.